Os eventos desta história começarão um quarto de século antes do desenrolar da trama principal. Por que esse desejo tão obsessivo? O Sr. Pearson realmente acredita que Lady Rhea ainda está viva? Uma cidade inteira desapareceu da noite para o dia graças a uma plebeia de 18 anos que se tornou uma grande feiticeira. Ela não poderia ter sobrevivido. A guerra pela supremacia no continente durou longos 70 anos. E foi o Império de Vetuinia que saiu vitorioso graças à magia da grande feiticeira Rhea Hart. O inimigo e as cidades que lhe pertenciam foram lançados aos céus e desapareceram da face da terra. No entanto, a heroína do Império gastou toda a sua força vital nisso, até a última gota. Um dos cavaleiros notou algum movimento entre as ruínas da cidade inimiga. Precisamos verificar imediatamente. Mas isso não pode ser. É impossível penetrar aqui. Todos os cavaleiros, preparem-se. As nuvens de fumaça começaram a se dissipar e uma figura encapuzada apareceu no epicentro da explosão mortal. Um homem. Como ele chegou lá? E como conseguiu sobreviver quando a explosão tirou a vida de centenas de pessoas? Nenhum ser humano pode sobreviver a uma explosão de poder tão destrutivo. Que o estranho se identifique imediatamente. A personagem principal se virou lentamente e com calma para encarar os cavaleiros. Não podia ser. Era Lady Rhaena. Ali estava ela, a maior feiticeira do Império de Vetuinia. E, nessa beleza e fragilidade incríveis, estavam contidos poder e força cósmicos. Droga, rosnou a garota. Ela não era Rhaena Hart. Maldita seja. Ela era apenas uma leitora de romance sem nada de especial, e, entre todas as possibilidades, acabou no corpo dessa heroína. Um romance chamado O Jardim de Vetuinia se tornou o local do renascimento da garota. O romance tem uma trama bem clássica, um maravilhoso protagonista derrota um tirano vindo de terras inimigas. Depois de vencer triunfantemente o antagonista principal, o protagonista se une à heroína. Então, em nome de sua amada, o protagonista extermina a raça dos dragões para que a paz e a tranquilidade finalmente reinem no Império. O herói reconquista a capital perdida, e tudo termina com um final feliz. Dena nunca poderia imaginar que o romance seria abandonado bem antes do final, logo quando ela tinha acabado de gastar seu dinheiro suado. E por que o autor decidiu desistir de escrever o final? Uma crise? Problemas pessoais? É realmente possível fazer isso com os leitores? No entanto, as perguntas da garota não terminam aí. Agora, ela está no corpo de uma grande feiticeira chamada Rhaena Hart. E há uma grande inconsistência, a feiticeira Rhea morreu antes do início da trama principal do romance. Ainda faltam 14 anos para o começo da história original, onde Rhea morre subindo aos céus e apagando a capital de Tunara do mapa. Mas Dena renasceu. E agora a grande feiticeira está viva novamente. Como ela poderia ter acabado no corpo de uma heroína que nem sequer existe na linha principal da história? A única pista é a voz que ela ouviu antes de acordar. Essa voz pediu que ela protegesse. Mas quem? O protagonista ou a felicidade dele? O romance foi abandonado. Agora, como saber o que fazer? Só há uma saída, não fazer absolutamente nada. Deixar que os eventos sigam seu curso, e Dena, ou melhor, Rhaena, apenas observará. A garota não interferirá neste mundo mais do que o necessário. Ela apenas garantirá que tudo siga conforme a trama incompleta. Com o poder da maior feiticeira, ela iluminará esta cidade. Este mundo está pronto. Mas, por que Lady Rhea está gritando para as estrelas? Algumas semanas depois, a garota já havia se acostumado ao corpo de sua heroína. Não se pode negar que é um ser humano belíssimo. Assim, Rhea prometeu a Sua Alteza Imperial que completaria seu treinamento em magia básica. E, uma vez feito isso, a feiticeira deverá se esconder em seu domínio até o início da história original do romance. Além disso, para seguir a rota original da trama, é necessário evitar os personagens principais. Em especial, a garota deve tomar cuidado com o principal vilão do romance, o sanguinário Quarto Príncipe. De acordo com a história do livro, esse cara era um verdadeiro psicopata digno das notícias criminais. Assim, esse príncipe é o responsável pela verdadeira crise que se aproxima, o que significa que ela precisa evitá-lo a qualquer custo. Agora, ele provavelmente está vivendo sua trágica história de origem, que o transformará em um vilão enlouquecido. Rhea se sentiu mal sabendo o que ele teria que passar. Como poderia apenas assistir? Espera, o papel dela é simplesmente ficar quieta e não interferir com os eventos da trama.
Ela precisa se livrar desses pensamentos tóxicos. Esse psicopata ainda não sai da cabeça da feiticeira. Ele não nasceu vilão. Ele foi moldado assim por traumas insuportáveis e uma dor inimaginável. São esses eventos trágicos que desencadearão uma reação em cadeia, ao fim da qual o quarto príncipe se tornará um louco sanguinário. E, assim que a garota pensou no pobre rapaz, eles se encontraram. Bem, agora não dá mais para fingir que Raina não viu a cabeça de uma criança saindo dos arbustos enquanto passava. A criada perguntou, preocupada, se estava tudo bem. Estava tudo certo. Ela apenas achou que havia um gato nos arbustos. A criada imediatamente olhou em volta dos arbustos do jardim com medo, como se já tivesse visto algo ali. É melhor Lady Hart não ir até lá. E o que isso quer dizer? Isso é apenas outro complexo do palácio do imperador. Isso é verdade. Mas a imperatriz não gosta que alguém apareça por essa parte. Se Lady Rhea estiver conectada a este lugar, isso trará sobre ela a ira do governante. A criada está preocupada. Por isso ela ultrapassou os limites do que é permitido. A garota, no entanto, não se importa nem um pouco com as palavras da criada. É isso mesmo. E, aparentemente, só a feiticeira consegue ver aquilo. É uma janela do sistema. Já descobrimos isso. Mas por que ela apareceu? As noites do quarto príncipe eram cheias de sofrimento. Todas as noites, os servos do palácio espancavam a criança e cuspiam nela, e o autor negligencia o tratamento que ele deveria receber. Ou o quê? O pobre menino não conseguia dormir de tanta dor, mal sua mão se erguia para escrever. Que tipo de tormento é esse? Como fazer um acordo com a consciência? Ela não pode interferir na trama principal e, assim, estragar o vilão. A janela do sistema apareceu de novo. A vida da criança infeliz era cheia de escuridão. Maldito seja. E o que Raina deve fazer com essa informação? O maldito autor está claramente tentando acelerar a própria morte. A criada gritou de medo, perguntando por que Mad estava rosnando. Ela já havia pedido desculpas pela insolência. Mas não se trata da criada. Está na hora de voltarem. É hora do almoço. O autor enfiou tantos eventos dolorosos e aterrorizantes na alma do pobre príncipe que ele não teve chance alguma de se tornar alguém diferente. Qualquer um aqui também desejaria destruir o mundo ao seu redor. Que sádico miserável. Por mais que a garota sinta pena do menino, ela não deve interferir nos acontecimentos. A única comida do quarto príncipe era pão mofado. Que coisa repugnante. Esse era exatamente o momento de mencionar isso. O pobre garoto nunca tinha provado uma sopa quente na vida. Mas isso já é pessoal. Sabendo disso, Raina também se recusa a comer enquanto essas janelas surgem. E agora, diante dos olhos da garota, há apenas uma criança faminta numa caixa, pedindo para ser alimentada. Ele parece um gatinho de rua. Esqueça o maldito passado trágico, até um vilão precisa se alimentar bem, ou não terá forças para banhar o império em sangue. E quem será o responsável por isso? O antagonista principal precisa receber uma alimentação saudável e adequada. Isso é óbvio para todos. Ufa! Finalmente, a feiticeira encontrou uma desculpa para sua intervenção. O que a senhorita está fazendo? Para onde Mad Hart vai com tanta pressa? Ela nem tocou na comida ainda. Vai alimentar o gato. Então, um pouco de contexto, o imperador Vetunius tinha 3 esposas e 4 filhos. A segunda imperatriz era uma dançarina e levava uma existência solitária no palácio. Morreu cedo, deixando apenas sua beleza como herança ao filho. O quarto príncipe, Kevin Ryak, que viria a se tornar o grande vilão, acabou crescendo como um jovem de beleza fantástica. Após a morte da segunda imperatriz, o amoroso velhote com a coroa não ficou triste por muito tempo e ordenou que Kevin fosse entregue à sua próxima esposa. E o que a nova imperatriz ordenou fazer com o quarto herdeiro de sua majestade? A governante apontou seu leque para o menino adormecido com nojo. Talvez pudesse alojá-lo em um palácio vazio. E assim, para o pequeno príncipe, a crueldade e a dor rapidamente se tornaram a norma. O pobre garotinho continuava fazendo uma pergunta. Por que ele estava sempre sozinho? Por que as pessoas odiavam tanto o príncipe? Por que o espancavam? Apenas os ratinhos eram gentis com ele. Foi nas páginas de um velho livro que o menino encontrou a resposta. O quarto herdeiro do trono finalmente percebeu que o problema era ele ser um monstro, odiado e temido por todos.
Deitado no chão de um anexo do palácio, o menino ainda não conseguia entender que a culpa não era dele. A culpa era apenas das pessoas ao seu redor. Nas páginas do Conto de Fadas, um monstro poderoso chorava, e ele se parecia tanto com o menino. Todos os monstros matam pessoas, o que significa que, mais cedo ou mais tarde, o príncipe matará todos no Palácio Imperial. Mas então, um dia, ela apareceu. O Visconde Hart já havia considerado a proposta. A maior feiticeira e heroína do Império recebeu o título de Viscondessa por seus serviços militares. A proposta do cavalheiro era, no papel, bastante vantajosa. Que coisa nojenta! Que ele calhe a boca de uma vez. Rhéa limpou os lábios do homem com um estalo de dedos. O quarto príncipe ficou extasiado de tanta alegria. Aquilo foi tão engraçado. Então a dama selou a boca dele com magia. E ainda queriam falar de casamento. Que pelo menos a convidassem para um café primeiro. Além disso, a garota só tem 18 anos. O menino curioso espiou por entre os arbustos para ver melhor a feiticeira engraçada. Essa garota é como uma bela flor roxa que se quer ver outra vez. No dia seguinte, o príncipe viu Raina batendo a cabeça no chão. Por que diabos o autor a colocou nessa situação? Um dia depois, a flor roxa floresceu de novo no campo. O que esse mundo quer de uma garota que só queria aproveitar a posição e o dinheiro da heroína e viver ao máximo? No geral, esta dimensão é até bem agradável. Tudo é tão bonito por aqui, e essas roupas. Raina enlouquece com elas. Houve um farfalhar nos arbustos. A garota se virou imediatamente ao ouvir o barulho. O pequeno vilão mal conseguiu se esconder. No que a Viscondessa Hart está olhando? Parecia que havia alguém morando nos arbustos. Talvez fosse um gato. Ninguém viu o garoto, o que significa que podemos continuar observando. A garota recolheu tudo o que pôde encontrar na cozinha dentro de uma cesta e se jogou na grama. O pão mofado estava mais duro que pedra, e o pobre menino teve que esfregá-lo contra a parede para conseguir mastigar algumas migalhas. Sim, ela já entendeu. Pare de pressionar. Que sanduíche delicioso Rhéa está comendo agora, e não há ninguém para compartilhar. Mas não podemos esquecer que essa não é uma criança comum. Esse é um futuro maníaco e psicopata. É só agora que o quarto príncipe se parece com um gatinho selvagem e faminto entre os arbustos. Ah, que dor! A Viscondessa já comeu até se fartar e ainda tem tanta comida. A cozinheira disse que é absolutamente necessário comer tudo. Dizem que há uma fada que vive aqui e realiza desejos. Então, Rhéa vai deixar uma cesta de comida nesse lugar com a esperança de que a fada realize seu desejo e coma tudo. E amanhã, a feiticeira voltará para ver se a fada atendeu seu pedido, se a operação foi bem sucedida. No dia seguinte, a feiticeira voltou à clareira novamente. O pequeno vilão precisava se alimentar bem. A garota se aproximou com cuidado do campo de ontem e abriu a cesta de piquenique. Havia lindas flores dentro. Que doce e comovente isso é! O quarto príncipe deixaria um buquê no lugar da comida que comeu. Como alguém teve coragem de transformar um menino tão encantador em um psicopata? O coração da Viscondessa Hart ficou ainda mais pesado. Por que uma criança tão sensível e luminosa teve que passar por tudo isso? A garota colocou cuidadosamente as flores do pequeno vilão no lugar mais visível do quarto. O que está acontecendo? Precisa se recompor. Só falta uma semana, e a feiticeira irá para seu domínio. Mas Raina continuará alimentando o gato. 5 dias depois, todos os aposentos particulares da garota estavam cheios de buquês encantadores. O pequeno vilão nunca esquecia de agradecer sua enfermeira com um novo buquê. Assim que a silhueta graciosa de cabelos lavanda desaparecia por entre as árvores, um gatinho desconfiado saía para a clareira. Rhéa se escondeu atrás do tronco de um grande carvalho e começou a observar o quarto príncipe. Ela quase se entregou. O menino era incrivelmente encantador, mesmo com sua aparência terrível. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas profundas. As unhas estavam em carne viva. Não havia um único lugar ileso nos dedos. Maldito autor! O encantador vilão tirou uma flor roxa de trás das costas. Finalmente, encontrou uma flor que se parecia com sua fada. Pobre príncipe! 8 anos é uma idade em que uma criança ainda é carregada no colo. A feiticeira, furiosa, mordeu os lábios e mandou o autor desse romance para o inferno. Ela não iria alimentar esse canalha sem talento e sem humanidade.
A fada Lavanda imediatamente saiu de seu esconderijo e foi direto ao encontro do pequeno vilão. O menino não esperava encontrar sua feiticeira cara a cara e deixou cair a cesta de flores de susto. O que Rhea está fazendo é uma coisa, alimentar um futuro vilão, mas reescrever sua história de fundo é outra. O pobre menino imediatamente cobriu o rosto. Ele pede perdão. Isso parte a alma dela. O príncipe está acostumado a apenas apanhar. A fada Lavanda se aproximou do quarto príncipe e levantou a mão sobre ele. A magia de cura foi ativada. Os olhos sombrios encararam a feiticeira com espanto, sem entender o que aquela senhora estava fazendo. Raina não resistiu a acariciar a cabeça do pobre menino, que não conhecia calor nem luz. Bem, a garota definitivamente se meteu. Kevin Ryak realmente parece um gatinho raro, lindo e assustado. Por isso não enfiaram a garota no corpo do príncipe herdeiro rebelde. Porque ela precisava de todas essas tragédias. Que o menino fique com isso. Há um remédio forte dentro. Rhea não poderá curá-lo com magia o tempo todo. O pequeno vilão deve usar os comprimidos e pomadas novamente se suas feridas e hematomas voltarem a doer. A lua subiu sobre o Palácio Imperial e estrelas brilhantes apareceram no céu. O quarto príncipe deitou-se no castelo frio e abandonado pela primeira vez com um sorriso no rosto, segurando o frasco da fada no peito. A feiticeira Lavanda não bateu nele, nem cuspiu. Pelo contrário, ela ajudou Kevin a reagir. Os olhos da criança imediatamente se iluminaram, e um sentimento totalmente novo e caloroso se espalhou por seu corpo. Então, a porta do quarto frio rangeu, e passos familiares, que tanto aterrorizavam o menino todas as noites, foram ouvidos. Uma multidão de degenerados cruéis estava do outro lado da porta, porque o príncipe ainda não havia ido para a cama. O que era aquilo que ele tinha nas mãos? A manhã chegou rápido no Império. A feiticeira já estava de pé e se apressava para uma reunião. Um remédio mais eficaz apareceu, mais do que o que o senhor ofereceu para Madhart anteriormente. O médico imperial é tão gentil. Se a Viscondessa Ren precisar, o homem preparará para ela. Seria maravilhoso. Mas magia não seria mais eficaz nesse caso? A feiticeira não poderá usá-la constantemente, e o paciente não sabe usar magia. Embora, na realidade, o pequeno vilão se tornará o mais habilidoso e poderoso mago, superando até Reinhardt. No entanto, ainda faltam alguns anos para isso. E, por enquanto, o doce garotinho precisa cuidar de si mesmo de alguma forma. Assim que Raina pensava naquele menino, um sorriso imediatamente surgia em seu rosto. O pequeno príncipe era realmente muito fofo. O médico olhou para a viscondessa com espanto, se perguntando por que minha senhora estava sorrindo agora. Já era a hora. A pessoa que receber esse remédio deve ser realmente muito querida pela senhora Hart. A cada dia, cuidar do pequeno vilão se tornava mais fácil e agradável para a feiticeira. Rhea realmente havia se afeiçoado ao garoto. Seria melhor manter o novo remédio em segredo. E ali estava, o complexo abandonado no Palácio Imperial onde a pobre criança fora escondida. As paredes frias e úmidas estavam cobertas de mofo e teias de aranha, e ratos e baratas corriam pelo chão. O lugar perfeito para formar um futuro psicopata. Um assassino. Pobre bebê. E que sons são esses? Que garoto sujo e nojento. Ele é como um rato de esgoto. Como um príncipe não sente vergonha de estar assim? Mas que diabos é isso? A feiticeira ouve o barulho da água e várias vozes rangentes e desprezíveis. O pequeno canalha apenas desonra o sangue imperial. Ele merece tudo isso, não é? Afinal, Sua Majestade prefere água gelada, não é? Que ele mergulhe bem e lave essa vergonha. Afinal, para o sangue imperial, isso é só uma ninharia. Glória eterna à brilhante família Euven. Esses degenerados acabaram de entrar na fila para a própria morte. Cada um deles vai se arrepender sinceramente do que fez. Para essa criança, crueldade e dor foram companheiras fiéis. Então é assim que esse maldito autor construiu a história de fundo do vilão. E quem você tem que ser para permitir que tamanha desumanidade aconteça? Eles estão todos acabados. É uma pena que agora, nestas ruínas fétidas e podres, o próprio autor não esteja presente. Ele reescreveria rapidamente a trama e daria ao bebê um final feliz, e o trono imperial. As portas do quarto se abriram com força, e os descendentes podres e patéticos começaram a chiar para a visita indesejada. A pobre criança tremia de frio. Sua pele estava pálida.
As inúmeras feridas ficavam ainda mais visíveis contra ela, malditos degenerados. Cada um desses covardes deformados que ousou machucar uma criança pagará pelo que fez. Havia tanto medo e desespero nos olhos do quarto príncipe que Raina estava pronta para protegê-lo com o próprio corpo de todo sofrimento e dificuldade. O que essa senhora está fazendo aqui? Nem todos podem entrar num castelo abandonado. Essa garota estúpida ficou cega ou deixou de sentir medo? Esses desgraçados vão responder por cada ferimento no corpo dessa criança. O quê? Toda a tríade nojenta foi lançada no ar. O chicote mágico começou a apertar seus pescoços. Os monstros começaram a implorar por piedade e com medo. Eles não a merecem. Mesmo que esses vermes passem o resto da vida tentando compensar o que fizeram ao príncipe, ainda não será suficiente. O garoto imediatamente chamou sua fada pelo nome, o que significa que o príncipe conhece sua heroína. Antes, essa criança era apenas um personagem nesta história. Mas tudo mudou. Agora, diante de Raina, há uma criança indefesa de 8 anos que só conheceu crueldade e medo. Pobre garoto, que acreditava que o bullying desses vermes era merecido e normal. Por que a fada lavanda está chorando? Porque ela sente tanta pena do menino. Ele não merece nada disso. O final do romance é feliz para os protagonistas principais. Rhea irá salvá-los, mas eles não serão os únicos a ter um final feliz. A garota fará absolutamente tudo para garantir que essa criança brilhante e fantástica tenha o final feliz que merece. A feiticeira garantirá que o príncipe conheça a felicidade e o amor, a humanidade e o calor, o cuidado e a devoção. E aqui está o velho chato da coroa, o responsável por deixar a vida de seu quarto filho nas mãos de uma mulher gananciosa e podre. E nos Etereroan, o imperador reinante de Vetuinia, isso significa que a viscondessa Hart ainda está pensando na recompensa. Sua Alteza foi informada do desejo de Mad de encontrá-lo pessoalmente. Então ele pensou em discutir uma recompensa por seus serviços militares. A heroína colocou a xícara no pires com um estrondo, cortando o fluxo interminável de palavras do governante. Existiam 2 impérios no continente de Tang. 70 anos atrás, 2 filhos começaram uma guerra tentando engolir um ao outro. Como resultado, apenas um sol permaneceu no céu, iluminando o continente de Tang com sua luz. Centenas de pessoas perderam suas vidas e seus futuros para que um degenerado pudesse realizar seu capricho doentio. Se ao menos ele pudesse ser transformado em lama na praça mais lotada, mantendo todos os seus sentidos. O imperador quer manter esse talento por perto. Considerando sua posição, o governante deseja manter a dama no palácio sob o pretexto de treinamento. Que a feiticeira treine os magos do palácio. Por que Mad deveria retornar às suas terras? Rhea quer treinar o quarto príncipe. Essa será sua recompensa. O quê? Como é? O rosto do governante imediatamente mudou. Na verdade, ele não se importa com seu filho, mas a maga mais poderosa do continente deveria pertencer somente a ele. A criada pessoal de Rhea relatou ao imperador que sua senhora ficou furiosa ao descobrir o tratamento dado ao quarto herdeiro do trono. Sua Alteza já havia esquecido da criança nascida de uma paixão fugaz pela beleza. E essa criança sobreviveu e atraiu a atenção da própria Raina Hart. Um cenário interessante. Dizem que vários servos desapareceram ontem à noite. Ratos não são inclinados à lealdade, são? Os servos realmente tendem a fugir. Ninguém vai ficar entediado, certo? No entanto, há algo estranho nessa fuga. Todos os 3 deixaram seus pertences no lugar, como se não planejassem ir a lugar algum. Então, sua senhoria presumiu que a maior feiticeira do império matou esses canalhas. Não que ele fosse contra isso. O velho decidiu provocar aquela que poderia arrancar sua cabeça com um estalar de dedos. Não, era só uma brincadeira. Que maravilha, então não há motivo para mudar de assunto. Mas talvez o governante considere Mad Hart indigna de ensinar o quarto príncipe. Que absurdo. Raina Hart tem o sangue do maior dragão branco em suas veias. Ainda bem que ninguém mais ouviu essas palavras. Essa garota pode destruir uma vila inteira com um piscar de olhos. Após a morte do mentor da feiticeira, apenas ela e o imperador sabem do segredo de seu sangue, porque o velho suspeita quem é o elo extra aqui. Dragões são considerados a raça suprema entre todas. Há poucos deles, então raramente deixam seus ninhos. Encontrá-los é um evento que acontece uma vez a cada poucos séculos. Essa garota é uma quadrum de dragão, o que significa que ela é portadora de seu sangue.
Sua raça era considerada um mito antes de sua aparição. Então, sangue de dragão e olhos sombrios eram as coisas mais valiosas neste mundo. O imperador quer levar esse tesouro para seu palácio. O velho decidiu manter seu filho como refém ou algo assim. Por que oferecer uma recompensa se não vai devolvê-la? O pobre gatinho assustado de Rhea, ela enviará todos à morte fora da vez por ele. Então, o coração de Vicomter sabe o que está diante dela. Foi dado ao governante pelo mentor da portadora do gene do dragão. Um sorriso venenoso apareceu no rosto do vil degenerado. Esta é uma maneira de controlar os aéreos do dragão branco. Este é um elixir de submissão, aquele maldito pirralho. Que minha senhora o beba e jure lealdade eterna ao seu imperador. E então o governante dará ao quarto príncipe ou qualquer outro de seus filhos a portadora do sangue do dragão. Que maldito degenerado. Ele poderia simplesmente cortar a cabeça do velho ganancioso e fugir com o pequeno vilão. A rebelião herética começou. Cá foi o primeiro. Após Benriach decapitar o imperador. Os ais do sangue do dragão não beberão o elixir de obediência. Sua vontade não estará nas mãos de outros. Enquanto isso, a atenção do pequeno vilão foi atraída pelas flores que ele lhe deu. O garoto estava encantado, o que significava que a fada lavanda não as jogou fora. Cada buquê estava em um belo vaso. O encantador príncipe temia que o toque do monstro fizesse as belas flores murcharem, então envolveu a mão em um pano. Será que o quarto príncipe conseguirá dar novas flores à sua fada no próximo ano? Essas flores são tão bonitas e perfumadas, você só quer tocar suas pétalas aveludadas. O garoto imediatamente afastou a mão do buquê. Kevinriach não deve estragar as flores da fada lavanda. Se o monstro estragar as flores, a feiticeira certamente ficará chateada. Então, passos rápidos foram ouvidos no corredor. Eles estavam se aproximando do quarto. O quarto príncipe imediatamente ficou alerta e começou a ouvir os sons no corredor. O garoto costumava ter tanto medo desses sons à noite, mas agora ele espera que sua fada lavanda retorne. Por que a feiticeira parou e não entrou? Talvez a fada não consiga abrir a porta. Talvez toda a força da fada vá para sua magia, então não sobra para abrir a porta. Mas tudo bem. O quarto herdeiro do trono ajudará a feiticeira a lidar com isso. Kevinriach já está aqui. Ele abrirá a porta agora. A fada só precisa esperar um pouco para ver quem é. Havia uma multidão de servos da corte do lado de fora das portas. Eles estavam felizes em cumprimentar Sua Majestade, o príncipe. O imperador enviou servos para cá para cuidar do pequeno mestre. Multidões de servos se agitavam pelo castelo abandonado, colocando-o em condições adequadas. O que está acontecendo aqui? O que essas pessoas estão fazendo com a casa do garoto? Sua senhoria também ordenou que a equipe cuidasse da aparência do quarto príncipe. O pequeno cavalheiro não tem nada a temer. Aqueles aberrações disseram a mesma coisa a Kevinriach. Que o jovem príncipe experimentasse a água primeiro. Estava quente demais para ele? O príncipe mergulhou cautelosamente o dedão do pé na banheira. Depois disso, o garoto pulou e sibilou. O que está acontecendo? A água estava quente demais? O pequeno vilão imediatamente começou a fugir. Para onde Sua Majestade está correndo? E o banho dele? As criadas tentaram capturar o fugitivo, mas todas as tentativas foram em vão. Que assustador! Tudo está errado aqui. Aqui, a criança assustada voa a toda velocidade contra a barra do vestido da feiticeira. Que o bebê tenha cuidado no futuro. Não se pode correr nas telhas com os pés molhados. Pode ser perigoso. Havia pegadas molhadas dos pezinhos do príncipe por toda parte, e as criadas tentavam recuperar o fôlego. Raina acariciou a cabeça do garoto, o que significava que o bebê acabará de tomar banho. Talvez ele quisesse jantar com ela. A adorável criança começou a balançar a cabeça. Que fofo! Ele realmente é, igual a um gatinho. O quarto príncipe correu feliz para se vestir. Ele ia jantar com a fada lavanda. Em 12 anos, essa criança, a mais bela do mundo, morrerá. Rhea não deve permitir isso. Que absurdo está falando Madhart. O imperador pode não acreditar nela. Rhea não se importa. Mas ela sabe quando e como o governante morrerá. E o velho não vai gostar nada da sua morte. Como Rheat ousa iniciar um regicídio? Não será ela. Infelizmente, o governante sabe do dom de previsão dos aéreos do dragão.
Rhea viu aquele dia e protegerá Sua Alteza. Embora, na realidade, ela não vá fazer isso. É apenas uma alavanca de pressão. A Condessa Vic pede o quarto príncipe em troca da vida do imperador. Sim, é uma oferta bem boa para quem quer viver. Não havia sentido em usar a criança como chantagem. O velho é o único culpado. O tratamento com o quarto filho do governante deve ser o mesmo dado aos outros herdeiros. Se Kevin React não se tornar um psicopata caçado, ele não tomará a cabeça do velho. Embora Rhea não se importe nem um pouco, a julgar pela velocidade com que o imperador enviou servos para o garoto, a parte sobre a morte o intrigou bastante. Bem, veja como tudo está limpo. Tudo está brilhando e reluzindo. Quem dera fosse assim desde o início. No entanto, é preciso estar pronto para receber um golpe. Esse velho não gosta de ficar em dívida e perder o controle da situação. E aqui está o quarto príncipe. O garoto abriu um sorriso. Como ele é bonito na casa de Rhaena. Quem é tão bonito aqui? Quem é tão doce aqui? Quem é o garoto mais encantador do mundo? Como a fada Lavanda não reconhece Kevin React? É ele, o quarto príncipe. O garoto imediatamente irá se sujar na lama novamente para que a feiticeira o reconheça. Que absurdo! Como uma garota não reconheceria seu pequeno amigo? Ele apenas ficou ainda mais bonito, se isso for possível. As bochechas do herdeiro do trono ficaram imediatamente vermelhas. Como ele era engraçado! Que vergonha! Agora era a hora de começar a tão esperada refeição. Kevinia provavelmente estava com fome. A garota cortou cuidadosamente um bife para a criança, deixando o príncipe usar o garfo para pegar a comida. O garoto mirou bem e lançou o garfo no pedaço de carne como um arpão. Que delícia! Agora Rhaena pode comer em paz pela primeira vez em muito tempo. Que diabos! A criança ao lado da feiticeira uma vez comeu bolinhos de arroz misturados com areia. O quarto príncipe teve que roubar migalhas dos pombos imperiais. Que diabos agora? O que há de errado? Agora esse garoto está devorando um bife. Malditas notificações. Essas coisas são tão irritantes e não consigo pará-las. Um murmúrio percorreu a grande audiência. Algo estava incomodando o coração de minha senhora. Preciso me recompor e continuar, porque Rhaena agora está ensinando jovens magos. Está tudo bem. A aula continua. Diante do garoto havia uma batata empoeirada. Era assim que a porção de comida de Tieran parecia hoje. Tieran Fargan, o principal personagem masculino do Jardim de Vetuinia e o último príncipe do Império Tunter. Mais precisamente, o único portador sobrevivente de sangue real na Terra, porque a maior feiticeira apagou seu reino com um estalar de dedos. No entanto, Rhea não destruiu um estado inteiro sem motivo. Enquanto dois impérios poderosos lutavam pela supremacia no continente, a garota teve uma visão. Sob a capital do Império Tun, havia um lugar desconhecido pelos humanos, onde grandes dragões e outras criaturas viviam. Segundo sua visão, quando o dragão escarlate despertar, ele subirá aos céus e destruirá o mundo. Então, a grande feiticeira parou o tempo e ergueu a terra aos céus. No entanto, o custo foi alto demais. Assim, Rhaena morreu tragicamente e permaneceu apenas na história do Império. E com a queda da capital, todo o Império de Tieran caiu. Ninguém conseguiu escapar, exceto o herdeiro de sangue do trono. Isso significa que o personagem principal também teve uma infância difícil e trágica. O autor não era querido na infância e seus desenhos não eram elogiados. Qual é o problema dele? Então, essa maldita janela quer que a garota se envolva nesse drama também. Rhaena já interferiu no destino de Kevin React. Se ela também começar a mudar o destino do personagem principal, então este mundo inteiro virará um caos. Maldito escritor. Ele escreveu tanto horror depressivo e a garota tem que resolver tudo isso. A professora está pegando fogo novamente. Que assustador. Ainda bem que a família imperial tantariana desapareceu na história. Se eles tivessem sobrevivido, teria sido uma completa desgraça, porque os sobreviventes de Túner enfrentariam apenas uma escravidão humilhante. Chega de conversa sobre o Império caído. Tudo o que resta dele é poeira, assim como a carteira de um amigo falador. Nada disso. Ele agora vai se vingar e sair daqui com uma soma considerável. Sua Alteza, o príncipe, deve fugir. Ele não irá sem uma babá. O herdeiro deve ser o único remanescente da família imperial. Tieran é a última esperança deles.
Um mês se passou desde o colapso do império, e o pequeno príncipe, por estupidez, caiu nas mãos de traficantes de escravos. No entanto, o herdeiro do império caído nunca esqueceu quem era, e seu império ressurgiria das cinzas. Do lado de fora, uma voz familiar chamou os dois homens. Um novo cliente havia chegado, e eles precisavam mostrar-lhe a mercadoria. Agora tudo será feito. Que o convidado siga em frente e vire à direita. Eles lhe mostrarão os melhores escravos. Debaixo do capuz do manto, olhos de dragão brilharam. Que minha senhora escolha qualquer um deles. Sem pensar duas vezes, a grande feiticeira apontou o dedo para a masmorra distante. Ela o levaria. Este ainda é muito jovem, então pode não usar magia corretamente. Por outro lado, se um jovem estiver feliz, ele servirá por mais tempo. Que esse lixo melhor não fale. Em um minuto, o homem preparará a mercadoria para a venda. As barras da prisão rangeram imediatamente. Que o garoto não se mexa. É hora de ele ganhar seu sustento. O herdeiro do império caído começou a chutar. Agora, tirem as mãos rapidamente, seus degenerados vis. Que o pequeno fique assim. Ele precisa ser marcado. Tudo terminará logo. O traficante de escravos tinha um instrumento em brasa nas mãos. Os olhos do protagonista imediatamente se iluminaram. Mesmo sendo criança, havia tanto poder em seus olhos. Era simplesmente incrível. Todos fiquem de pé. A senhora não quer marcar o garoto como escravo? Rhea o levará e colocará o selo da família nele. Os comerciantes de almas vivas olharam relutantemente um para o outro e assentiram a qualquer capricho do cliente. Que minha senhora leve o garoto e, com ele, as chaves de suas algemas. Se ao menos eles pudessem libertar todos esses infelizes e deixá-los sozinhos com essas aberrações. Isso seria um espetáculo. E assim, a grande feiticeira libertou o personagem principal da escravidão. E ela só queria não fazer nada e não interferir em lugar algum. Mas algo deu errado. A criança assustada começou a semicerrar os olhos. O sol cegava seus olhos por falta de costume. Quantos dias ele passou na prisão? No entanto, o personagem principal não demonstrou isso. Ele enfrentou seu destino com toda a coragem possível. Que o garoto cuide bem de si mesmo e não caia nas mãos desses aberrações novamente. Rhea libertou as mãos do protagonista. Que diabos? O que essa senhora está fazendo? Não está claro que o príncipe Tieren está livre agora? A garota colocou um certificado na bolsa do garoto, confirmando sua cidadania do Império Vetuiniano. Mas como a senhora poderia prever tudo? O garoto sabe usar magia das sombras, não é? O pequeno guerreiro apertou sua espada ferozmente, o que significava que a senhora estava pedindo que ele aceitasse a identidade daqueles que mataram sua família. Rhea abraçou o príncipe. Ele precisava sobreviver. Com esse documento, os traficantes de escravos não poderiam capturar Tieren, e ele poderia conseguir um emprego. Aqui, o personagem principal mostrou os dentes e afastou sua salvadora de si. Que essa mulher tire as mãos do príncipe. O único herdeiro do Império Tunara não precisa de nada disso e não fingirá ser seus inimigos. Que diabos de certificado daqueles que encharcaram seu país natal de sangue, que tiraram a vida de centenas de pessoas. E essa garota pensou que o último príncipe aceitaria a ajuda do inimigo, mesmo que Tieren não considerasse isso ajuda. Que o garoto pense que simplesmente encontrou essa espada aqui. Que ele simplesmente sobreviva. Quem diabos é ela para dizer tal coisa ao ar? Um rugido assustador veio debaixo do capuz. Seu dragão interior estava perdendo a paciência. Ele não tinha escolha. O príncipe poderia desistir ou sobreviver pelo bem de seu império e família. O garoto precisa encontrar alguém em alguns anos. Então, agora ele tem que sobreviver. A partir de agora, o pequeno príncipe está livre para viver como quiser. Agora ele está livre. Mas quem é ela? A feiticeira desapareceu imediatamente. Essa garota estranha é definitivamente uma feiticeira. Isso é tudo o que está claro aqui. Mas como essa senhora sabe sobre o futuro? Quem é ela e por que precisa fazer tudo isso? O pequeno protagonista mordeu o lábio. Mas não importa, agora ele tem a chance de escrever sua própria história e a história de seu império. E o último príncipe certamente encontrará essa feiticeira algum dia. Agora, o herdeiro do Império Caído deve se concentrar em seu caminho e não desviar dele sob nenhuma circunstância.
Foi assim que o personagem principal recebeu a chave para sua liberdade de uma estranha misteriosa com olhos de dragão. Essa criança sobreviverá. Sim, ele é o personagem principal, afinal. Rei até lançou um feitiço de rastreamento no documento. Se o príncipe descobrir que a feiticeira é a própria Raina, ele certamente correrá para matá-la, porque ela destruiu o império e seus habitantes. No entanto, esses são apenas problemas para o futuro dela por enquanto. Agora ela tem algo em que se concentrar. A maior feiticeira ativou o fluxo mágico e o direcionou para a casa de escravos. Que diabos! Todos estão fugindo. Como isso pôde acontecer? Precisamos pegar a mercadoria imediatamente. As correntes mágicas derrubaram os vice-comerciantes, bloquearam sua visão e deram a todos os escravos uma chance de escapar. Hoje, a garota está confusa, então não arrancará a pele desse lixo. Seria ótimo jantar agora. Todas essas confusões com as aberrações locais consomem tanta força e energia. Enquanto isso, o pequeno vilão sentava-se mansamente nos degraus da escada, esperando por sua fada lavanda. Assim que uma brisa fresca soprou pelo castelo, o garoto sorriu. Rhea está aqui. A feiticeira retornou. O bebê imediatamente pulou de seu lugar. Rhea também estava muito feliz em ver o garoto. No entanto, o príncipe, que não conhecia palavras gentis nem calor, ficou paralisado em perplexidade diante da condessa, perguntando-se o que estava acontecendo. Então, Sua Alteza não sabe o que Raina quer dizer. Tudo bem. É completamente natural. O quarto príncipe começou a pensar cuidadosamente nas palavras que queria dizer. Ele era tão fofo. Contudo, o garoto duvidava que o que dissesse estaria correto, então olhou para a criada. O pequeno vilão imitou a reverência da criada. O príncipe está feliz em dar as boas-vindas ao coração da condessa. Aqui está. O garoto se saiu bem, mas não precisam ser formais. Podem simplesmente dizer olá. Rhea está feliz por retornar ao lugar onde o pequeno Kevin está. O bebê está feliz em ver a fada lavanda. A feiticeira agora está onde o príncipe está, e isso é tão maravilhoso. Esse garotinho já ocupa um lugar especial na alma da feiticeira. Quem diria? E esse gatinho adorável poderia inundar o império com sangue e lágrimas em poucos anos, mas Raina não permitirá que isso aconteça, e o príncipe quer se tornar seu aluno. A garota atacou sua comida com avidez. Ela precisava ter tempo de devorar tudo antes que aquelas malditas notificações aparecessem. No entanto, o pequeno vilão não tocou em seu jantar, e foi por isso que a fada lhe ofereceu tornar-se seu aluno. A feiticeira não sabe que Kevin Riak é um monstro? Ela deveria definitivamente saber disso. E se a fada lavanda não souber que ele é um monstro? E assim, o garoto pensou na oferta da feiticeira. Kevin Riak não quer mentir para Raina e esconder dela que é um monstro, mas ele deseja tanto se tornar seu aluno. O garoto baixou a cabeça, o que significava seu consentimento. Essa era uma notícia maravilhosa. Rhea já estava ansiosa pelas aulas deles. Que alívio! O imperador convocou os dragões ao amanhecer. Então, Raina pensou que algo terrível havia acontecido. Mas não. Assim, a condessa Vic é obrigada a cumprir seu dever como tutora do quarto príncipe para seu pai, que é o próprio imperador. Isso significa que Kevin se tornou uma substituição para o elixir de subordinação. E há muito tempo, esse velho podre se lembrou de quantos filhos tinha. Que tipo nojento ele era. Ainda bem que o garoto não se opôs. A propósito, o personagem principal também parou de passar fome ultimamente. Isso significa que agora, até o início da história original, a garota pode descansar tranquilamente em seu próprio domínio. Rhea logo partirá para Gabei, onde tem uma pequena propriedade no campo. Talvez o príncipe queira ir com ela. O rosto do pequeno vilão ficou imediatamente pálido, e parecia que um confronto sério estava ocorrendo dentro dessa criança. Alguns dias depois, a comitiva da grande feiticeira partiu para o domínio de Abby, como combinado. O campo recebeu calorosamente os novos convidados. Criaturas fofas e peludas brincavam por toda parte, e o verde era visível. O encantador garotinho ficou imediatamente encantado com o que viu. Raina percebeu. Um pequeno ser com uma cauda fofa engoliu imediatamente a nós. Como esse pequeno está feliz. A garota fez a coisa certa ao escolher uma carruagem em vez de magia de teletransporte. No dia anterior, a fada lavanda tinha medo de monstros. Que perguntas estranhas.
Claro, a maior feiticeira do continente não tem medo de monstros porque é mais forte que eles. E esse camarada encantador, por culpa de um cavaleiro vil, considera-se um monstro. Se ao menos ele também pudesse renascer aqui, por exemplo, como excremento de pombo no asfalto. Um dos cavaleiros parou a carruagem. Hoje, eles montarão acampamento aqui. A vila mais próxima ainda está a meio-dia de viagem. É hora de se preparar para a noite. Que os cavaleiros acendam uma fogueira e preparem os suprimentos necessários. O destacamento acompanhante da feiticeira completou sua tarefa rapidamente. O acampamento estava pronto em literalmente um instante. Kevin Ryak recebeu tantas novas impressões hoje que estava muito cansado. Rhea decidiu colocá-lo para dormir cedo. Hoje, pela primeira vez na vida, o quarto príncipe deixou as paredes de seu palácio abandonado. Olhando para o bebê ronhando confortavelmente, a garota bocejou involuntariamente. Ela também precisava tirar um cochilo. A estrada a esperava novamente amanhã. A feiticeira se acomodou mais perto do garoto quando ele estava feliz. Sua alma se sentia tão quente e calma. Então, um grito agudo foi ouvido. Todos saiam do acampamento imediatamente. Há uma emboscada. Todos assumam suas posições. Que diabos? O que está acontecendo aqui? A garota saiu imediatamente de sua tenda. O fogo ardia por toda parte. O cheiro de queimado fez os pulmões da heroína arderem imediatamente. Quase nada era visível. O cavaleiro acompanhante ordenou que sua senhora se abrigasse imediatamente. Eles estavam presos. A feiticeira lidaria com esses suicidas mais tarde. Mas agora ela precisa salvar o pequeno príncipe. O garoto precisa acordar rapidamente. O acampamento deles foi atacado por alguns cretinos. Espere, onde está Kevin? As pupilas do dragão Ais mudaram para verticais. Um rugido aterrorizante foi ouvido em sua voz, perguntando onde estava seu pequeno vilão. Enquanto isso, na mata densa, 2 mercenários desconhecidos corriam em direção ao Canyon. Eles foram ordenados a entregar o garoto diretamente lá. Faltava pouco. Todos os cavaleiros permaneceram para defender o acampamento. Eles não tinham nada a temer. O quarto herdeiro tem um destino tão trágico. Ele mal começou a se sentir como um ser humano. E muito em breve ele seguirá sua mãe. Esse psicopata ordenou que matassem absolutamente todos, exceto Reinhardt. Mas vale a pena servir a tal criatura se paga bem? Então, sim. Se a preciosa feiticeira do imperador morresse, ele próprio lideraria a investigação. Foi por isso que sua atual esposa deu tal ordem. A maior feiticeira está atualmente dormindo sob o efeito de um sonífero. Então, tudo está indo conforme o plano. Bem, é isso. Os mercenários conseguiram. A imperatriz os recompensará. É cedo demais para relaxar. Os mercenários chegaram ao ponto certo. Daqui, eles foram para a capital pela estrada antiga. Aqui, uma enorme pedra caiu entre os 2 degenerados. Ambos gritaram em uníssono: que diabos? É uma pedra pequena. Mais um pouco e ambos teriam sido esmagados. Será que uma coisa tão grande poderia ter caído sozinha? Então, a segunda pedra atingiu a cabeça do ladrão. Droga, meu amigo ainda está vivo ali. Uma terceira pedra caiu ao lado do segundo mercenário. Que diabos é isso? Vai ficar tudo bem. Só que isso pare. Os mercenários se levantaram com dificuldade e se viram cercados por enormes rochas. Bem, que diabos foi isso, afinal? Aqui estão os condenados à morte que serão levados daqui em sacos. Não, 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 isso não. Isso não pode ser. Os mercenários ergueram a cabeça. Droga. É a própria Reinhardt. Esses cretinos acertaram. Não deveriam ter cortado a fila para morrer. Aqui, a atenção da feiticeira foi atraída para o saco. Que eles ousem dizer que há uma criança dentro. Os olhos do dragão brilharam com chamas. Os mercenários imediatamente se pressionaram contra o chão. Eles não podiam escapar. O que deveriam fazer? Essa máquina de morte é capaz de explodir um estado com um estalar de dedos. Reinhardt é uma sentença de morte. Reinhardt é uma adversária que ninguém pode derrotar. O maior trunfo do imperador. Não importa se eles revelam quem os contratou ou não. Eles não sairão daqui vivos.
O segundo mercenário pensou a mesma coisa e cravou a lâmina de uma adaga no próprio peito, e o sangue ainda quente escorreu por suas mãos. É covarde e desleixado, e haverá outras maneiras semelhantes de resolver a situação. O canalha sobrevivente não tem escolha a não ser repetir o destino de seu cúmplice. A missão falhou. É melhor deixar esta vida por esforço próprio do que experimentar a ira da maior feiticeira. No entanto, as mãos do mercenário congelaram no lugar. Que diabos! Ele não consegue nem se mover. Está paralisado ou algo assim? Isso é possível? Essa bruxa pode realmente fazer isso? O poder dela tem algum limite? Assim que a feiticeira viu a pobre criança no saco, ela imediatamente correu em sua direção. Que degenerados! O quarto príncipe estava dormindo profundamente. Seria ótimo se ele não se lembrasse de todo esse pesadelo. Claro, Kevin Ryak é o principal vilão do romance, o que significa que não é tão fácil matá-lo. Então, uma notificação apareceu na janela informando que a Imperatriz estava por trás desses monstros, o que significava que essa podridão via uma ameaça na criança. É apenas uma herança, muito provavelmente, de quão covarde e vil você precisa ser para matar uma criança indefesa. Os cavaleiros da grande feiticeira correram até ela. Tudo estava bem com a dama. Aparentemente, apenas 3 de todo o destacamento de guardas acompanhantes permaneceram. Que o cavaleiro cuide de Sua Alteza por um tempo e fique de olho no menino. Apenas esse cavaleiro foi devotado a Raina até o fim. Ele a lamentou por 14 anos. Ele é o único em quem se pode confiar completamente. E por que o quarto herdeiro do trono está dormindo tão profundamente? Aparentemente, é um sonífero. E para onde está indo Madheart? A feiticeira não gosta de ficar em dívida, então ela estará ausente por um curto período. Noite profunda, uma lua impassível, uma chuva gelada, um grito aterrorizante foi ouvido no castelo da Imperatriz. Havia sangue por toda parte, e os servos e guardas de Sua Majestade estavam no chão, contorcendo-se de dor. No epicentro do horror arrepiante estava a assassina, as mãos da mulher culpada tremiam. Seu corpo foi tomado por um medo animal. A dama de companhia puxou sua imperatriz e sugeriu que ela fugisse imediatamente. Essa idiota não entende. Não se pode fugir da maldita Reinhardt. A feiticeira mais poderosa e perigosa se aproximou com uma sentença inexorável. Ela arrastou o mercenário atrás de si. Rhea jogou com desgosto seu contratante aos pés da cliente. A imperatriz cheirava a podridão. Sua Alteza não tem ideia de quem é essa pessoa. Ela é tão lixo quanto esse canalha. O coração do Visconde deveria mostrar respeito. Ela está falando com a Imperatriz. Que Priscila cale a boca agora e não provoque Raina. O dragão não tem mestre. Ele é a criatura mais poderosa e forte do planeta. A maior feiticeira fez alguns movimentos com a mão e desenhou uma marca mágica no ar. O corpo do mercenário se curvou de forma não natural e subiu ao ar. O que estava acontecendo? A pessoa que ordenou aos mercenários que matassem o quarto herdeiro do trono foi a Imperatriz. Isso é uma mentira descarada. O coração do Visconde não deve confiar nesse canalha. Eles querem incriminar a Imperatriz. E por que toda a ralé imperial despreza tanto uma criança inocente e indefesa apenas por sua existência? O pobre garoto deixou seu lar horrível sem nunca receber um pedido de desculpas. E ainda enviaram assassinos atrás dele. Não se pode esperar remorso ou arrependimento de tal podridão. E mesmo isso nunca será suficiente. Por que a Imperatriz mataria o quarto príncipe? Ele é como um filho para ela. Sim, Sua Alteza está certa. Tudo isso é uma armação. A heroína do Império deve acreditar em sua governante. Ela não tem nada a ver com isso e nunca desejou mal a essa criança. Mesmo que essa mulher podre nem ouse pronunciar o nome do príncipe, essa criança agora está sob a proteção mais forte de todas. A grande feiticeira não culpará essa mulher hoje. Mas Raina não esquece nada. Todos sabem disso. E se essas pessoas inúteis não quiserem que a feiticeira volte, então farão a escolha certa. Após isso, a heroína desapareceu em um portal de teletransporte. Meu Deus, eles sobreviveram. Ambos ainda estão vivos após o encontro com Reinhardt. Enquanto isso, o pequeno vilão finalmente começou a despertar de seu sono profundo. O quarto príncipe pulou da cama assustado e começou a respirar pesadamente. Respirando fundo, exalando, o menino conseguiu recuperar o fôlego e começou a olhar ao redor. Espera, onde está essa criança?
A última vez que Kevin adormeceu foi em uma tenda em um acampamento montado em uma clareira. Sua Alteza já havia acordado. Assim que a criança viu sua fada, ele imediatamente se iluminou. Que encantador! E onde estão eles agora? É tão bonito aqui. O príncipe provavelmente precisa se lavar e trocar de roupa. Aqui, a garota empurrou a criança de volta ao travesseiro. Eles não tinham pressa. Podiam aproveitar o sono um pouco mais. Eles tiveram uma jornada difícil. Precisam recuperar as forças. Eles estão agora em Bi, no domínio da feiticeira. Dormir mais e não acordar com o despertador. O que poderia ser melhor? O bebê surpreso franziu a testa e inchou as bochechas, deixando Kevin Hyak continuar a dormir. Tá bem. O menino encantador se aninhou confortavelmente ao lado da heroína. Como Kevin Hyak ama a fada de lavanda. Ela é a melhor. Ele sempre soube disso. E aqui estão as posses territoriais da maior feiticeira do Império. Lá está a propriedade principal de Madheart. Muito modesta para a heroína do Império. Os cavaleiros esperavam ver algo mais pomposo. Embora sua senhora nunca tenha sido conhecida por sua vaidade ou amor pelo luxo, essa propriedade tinha que ser adequada para ela. Bem, tudo aqui pode ser restaurado e uma nova e luxuosa propriedade pode ser construída. E é realmente um lugar tranquilo, como dizem. Não é chamado de tranquilo, mas de abandonado. As terras de Eb caíram em declínio enquanto a Viscondessa Hart protegia seu império? Que a criança não fale bobagens. Por que o tapa logo de cara? Quando a Viscondessa Rhea acordar, terei que fazer uma pergunta. O que trouxe os cavaleiros aqui? Os moradores souberam da chegada do coração do Visconde. É meio assustador aqui. O que está acontecendo aqui? Lady Rhea acordou e há um homem aqui perguntando sobre o retorno de minha senhora. Assim que o velho viu a maior feiticeira, ele afastou o bravo guerreiro e correu até ela. Que tipo de dispositivo é esse? O príncipe imediatamente se agarrou à fada com medo, mas o menino não tinha com o que se preocupar. O morador de Ai estava implorando para que ele salvasse seu povo. Há tanto desespero na voz desse estranho. Mas de que ou de quem esse pobre coitado precisa ser salvo? Bem, a heroína pensou que finalmente poderia descansar com os 4 príncipes em seu domínio. Mas como a garota estava errada, o território de Eb está em total declínio. Tanto precisa ser resolvido. Todo o gado dos moradores locais morreu. Não houve colheita e o solo estava completamente esgotado. É bom que a grande feiticeira tenha retornado, mas Rhea não está mais tão certa disso. Provavelmente devemos contar quantas vezes por dia o pequeno vilão ri e quantas vezes Madheart escuta o homem. Isso significa que a guerra causou sérios danos à vila deles. Então, os moradores imploram à feiticeira que inspecione pessoalmente as terras de Ai. Ou seja, como assim pessoalmente? Aqui, os moradores locais olharam para sua senhora com perplexidade. Afinal, este é o território dela e sua área de responsabilidade. Todo nobre é obrigado a cuidar de suas terras e súditos. A grande feiticeira é uma exceção? O menino sorriu maliciosamente, como esperado. A grande Rhea não era nada além de uma guerreira de sangue frio. A vila foi invadida por tropas do exército imperial de Tunara. Todos devem deixar a vila imediatamente. Por que sua senhora não veio salvar seu povo? Afinal, Reinhardt é a mais forte do continente. Não há mais razão para ficar aqui. Sua viscondessa venceu outra batalha, então claramente não tem tempo para plebeus. Os locais foram negligenciados e eram apenas um fardo para essa aristocrata. Aqui, os olhos escuros do pequeno vilão brilharam como aço. Ele imediatamente sentiu uma ameaça. Ao longo de tantos anos, ele aprendeu a reconhecer o ódio. Bem, o 4º príncipe, como um predador selvagem, avançou sobre o garoto da vila e o derrubou no chão. Que diabos! Esse pequeno é o inimigo da fada de lavanda. Quem é essa fera? Que aura aterrorizante! A feiticeira levantou o gatinho furioso no ar. Esse menino não era de forma alguma o inimigo deles. Ou seja, mesmo que ele não seja um inimigo, Kevin Hyak está absolutamente certo de que esse pirralho está com raiva da feiticeira. Ren está bem. Parece que o garoto está a 5 minutos de sua morte. Rhea nunca foi uma governante de coração mole, mas também nunca abandonou suas terras. A maior feiticeira disse àquele velho ganancioso para enviar cavaleiros para proteger suas terras enquanto ela estava em guerra.
Então, os cavaleiros imperiais nunca chegaram aqui. E enquanto Rhéia dava sua vida pelo império, esse degenerado quebrou sua palavra. Portanto, sem conhecer toda a história, é justo que os locais estejam irritados com aquela que deveria protegê-los. Bem, parece que a viagem não será fácil. Que os moradores mostrem seus territórios. Os súditos da viscondessa queriam que Rhéia avaliasse pessoalmente os danos e influenciasse a situação. Sério, os moradores imediatamente se iluminaram de alegria, e reencarou a aristocrata com descrença. A grande feiticeira caminhou pela vila destruída e começou a restaurar casas, após o que Raina construiu uma nova ponte sobre o rio local e encheu as árvores secas com nova força vital. Os habitantes exultaram. Os locais começaram a se reunir ao redor dos cavaleiros da viscondessa para oferecer presentes modestos à sua salvadora. Que os bravos guardas aceitem o pão. Que passem as frutas para sua senhora. E essa torta, sim, sua dama é muito popular. Precisamos verificar com o vice-capitão o que mais precisa ser consertado. O segundo cavaleiro cuidará de Lady Hart e do garoto por enquanto. Os cavaleiros não levaram cavalos ou carruagens. Seria difícil para o bebê. Enquanto isso, o principal vilão do romance mantinha seus olhos em sua fada de lavanda, Raina. Simplesmente incrível. A feiticeira literalmente restaurou a vila destruída em uma hora e conseguiu trazer vida de volta a ela. Com a ajuda de sua magia, Rhéia ajuda as pessoas. Eles a elogiam e a amam. Kevin Ryak nunca será como a feiticeira, porque um monstro só pode destruir, não criar. Porque o jovem príncipe está tão triste. Talvez o carrinho não esteja confortável. O garoto observa Mad Heart com tanto interesse. Sua magia é realmente fantástica. Dizem que há muitos magos no Palácio Imperial, mas nenhum se compara à sua senhora. Então, o garoto ignorou completamente mas ele não desistirá. Eles certamente se tornarão amigos. Sua Alteza tem muita sorte de ter a maior feiticeira como professora. Então, o bebê estudará magia sob a supervisão de Mad Heart. O quarto príncipe virou-se imediatamente. Como assim, aprender magia? Mas Raina Hart é uma grande feiticeira, e o príncipe é seu aluno. Ou seja, o bebê nem pensou nisso. Mas um monstro não pode aprender magia. Ryak imediatamente cobriu a boca com as mãos para que a fada não ouvisse isso. Ela não deve saber. Se Sua Alteza desistir da magia, então Lady Rhéia ficará muito chateada, talvez até chore, porque a fada de lavanda ficará triste se o herdeiro do trono não quiser aprender magia. Houve um caso antes do ataque dos mercenários. Naquela vez, alguns cretinos se deram bem. Minha senhora acolheu aquele garoto por pena. O que esses dois acabaram de dizer, os guardas imediatamente se levantaram. Sua Rhéia é a pessoa mais brilhante e bela do mundo. Apesar de sua pouca idade, ele tem tanta força e coragem. A única coisa que pode causar pena aqui é a ignorância desses dois. E o garoto só causa admiração. A propósito, o quarto príncipe se tornará um grande mago no futuro. Então, é melhor que esses dois não cruzem o caminho dele no futuro. Foi exatamente o que a senhora Raina disse. E se a maior feiticeira acredita no bebê, então ele também deve acreditar. Bem, com todo esse estresse, a garota claramente exagerou, e parece que deslocou o ombro. Aqui, o pequeno príncipe correu para abraçar sua fada. O que deu no bebê? Está tudo bem. Os olhos sombrios se encheram de calor e luz. O que é isso? Rhéia já deveria estar preocupada. É tudo sobre magia. E o que tem isso? O príncipe realmente gosta de magia. Ela pode mudar tantas coisas. A magia ajuda as pessoas e as torna mais felizes. O quarto herdeiro do trono também quer estudá-la. Bem, finalmente, a grande feiticeira está muito feliz em ouvir isso, porque essa é a escolha certa. A magia está no sangue de Ryak. Então, Rhéia ficará feliz em ensinar ao bebê tudo o que sabe. Eles terão muitas coisas novas e emocionantes esperando por eles. Como a heroína está cansada hoje. Até mesmo o maior mago tem uma quantidade limitada de mana. O pequeno príncipe está feliz em receber a fada em casa. Como ele é encantador. Se ele e Sua Alteza entraram juntos na casa, não havia necessidade de cumprimentar Raina. Embora tenha sido muito agradável. O mordomo está feliz em receber sua senhora e o jovem príncipe. A viscondessa trabalhou duro hoje.
A feiticeira deixou apenas 6 servos em sua propriedade, apenas neles ela podia confiar, e ela não gosta de multidões. Os cavaleiros receberam uma mensagem de que precisavam permanecer nas terras de Ai e esperar ordens para retornar. E há mais 3 cavaleiros imperiais, totalizando 11 pessoas na casa, incluindo Raina e Hyak. O que os senhores gostariam de comer no jantar hoje? Rhea quer carne, e o pequeno Hyak, o príncipe, ama carne, assim como Raina. Como desejarem. Se precisarem de algo, que os senhores simplesmente puxem a corda em seus aposentos privados. É hora de descansar após um dia duro de trabalho. Rhea estará em seu lugar. Nossa, por que o pequeno príncipe está tão sujo, como se tivesse construído a vila com as próprias mãos? Até as bochechas amadas de Raina estão cobertas de fuligem de quando essa criança conseguiu se sujar. Bem, tudo bem. A magia de purificação está ativada. Vou precisar ensinar esse feitiço ao Hyak. Bem, o que é isso? O próprio garoto quis estudar magia. Por que ele está duvidando novamente? Pobre bebê. A família imperial Eteroven destruiu completamente a autoconfiança dessa criança. Ou o quarto príncipe quer crescer como um simples aristocrata e comandar Rhea. O garoto não quis dizer isso de forma alguma. Sim, ela sabe, nesse caso, que Hyak estude magia e não duvide, é da sua natureza. Ele entenderá isso sozinho. Alguma vez a fada decepcionou seu pequeno milagre? Não. Não. Rhea nunca fez isso. Nesse caso, que a criança faça o que sua alma deseja e o faça com diligência para perceber o quão maravilhoso ele é. E sua professora se alegrará a cada novo passo que o príncipe der. E não importa se são passos pequenos ou grandes. Apenas o próprio bebê é importante. Rhea fará tudo para garantir que essa criança possa deixar para trás seu passado trágico e encontrar a felicidade que merece. Um dia, o pequeno vilão terá seu final feliz, e ninguém poderá mudar isso. Um mês se passou. O personagem principal e o pequeno vilão já se estabeleceram nas terras de Ai. Então, hoje, eles repetirão o que aprenderam ontem. Que Hyak agora imagine a imagem da chama. Assim que uma faísca apareceu nos pensamentos do príncipe, uma chama imediatamente se acendeu em suas palmas. Nossa! Sim, esse garoto já usa facilmente a magia do primeiro círculo quando, na sua idade, apenas a teoria está disponível. O pequeno Hyak realmente se tornará um grande mago, quase tão grande quanto ela. Bem, a chama do garoto é tão pequena comparada à que Raina conjura. O mentor provavelmente está desapontado. Quem é o aluno mais legal? Hyak é o aluno mais legal, aparentemente. Tal é o potencial do principal vilão. O mordomo informou a chegada do ancião da vila à propriedade. Era hora de começar os negócios do dia. A grande feiticeira fez alguns movimentos leves com os dedos. Nossa, o que Raina está fazendo? Essa é a primeira magia do aluno da garota. Ela simplesmente tem que preservá-la por séculos. A viscondessa voltará muito em breve, mas por enquanto o bebê não deve ficar entediado. Que ele leia este livro sobre magia. Que Sua Majestade leia um livro à mesa e cuide das costas desde cedo. E a fada voltará logo, Raina por pouco tempo. Nossa, a garota nem cruzou a soleira desta sala ainda, mas já sente saudades desse bebê. Que Hyak cuide de si mesmo e passe o tempo sabiamente. Rhea voltará em breve. O prefeito levou a viscondessa pela rua principal da vila, grato pela visita pessoal de sua senhoria àquele fim de mundo. Era seu dever, a feiticeira queria garantir pessoalmente que a restauração da vila estava quase concluída. E o que está na agenda hoje? Essas pessoas são refugiados. Eles cruzaram as montanhas junto com os moradores que retornaram. Portanto, o chefe requer permissão pessoal para que eles se estabeleçam nas terras de Ai. Aqui, a atenção da garota foi atraída por uma menina com cabelos vermelhos e olhos de rubi. Ela tinha a mesma idade de Kevin Hyak. A pequena Kia, seguindo as ordens de seu pai, disfarçou-se de homem e tornou-se uma cavaleira imperial. E no palácio, ela ouviu histórias sobre o quarto príncipe louco. Quem eles estão chamando de louco aqui? Para! Será que é realmente aquela Kia? Essa garota era a mão direita de Hyak quando ele se tornou um tirano, uma espadachim brilhante de uma família nobre empobrecida. Mas, como garota, Kia não conseguiu reconhecimento até entrar na cavalaria sob o patrocínio de seu pai, onde conheceu o vilão em um palácio abandonado.
Intrigada pelo príncipe, que, ao contrário dos rumores, revelou-se um grande mago e um estrategista brilhante, ela começou a segui-lo. Como resultado, Kia tornou-se a mão direita do principal vilão da trama original do romance. Seu personagem é diferente da descrição. E, segundo a trama, Kia era uma Oligan usada e confiante desde a infância. Aparentemente, a jornada para HB não foi fácil para a garota. E qual é o nome daquela garotinha de cabelos vermelhos? Seu nome é Kia. Como Raina pensou, seu pai morreu na guerra. A órfã tem apenas 9 anos. Ou seja, como ele morreu? E isso é um problema para a Viscondessa? Isso não corresponde à trama que ela conhece. Aparentemente, sua intervenção é a culpada. Kia é a aliada mais próxima de seu pequeno vilão. Então, tal reviravolta é bem possível, mas devemos verificar o que está acontecendo com os personagens principais. É necessário minimizar desvios da trama principal. Pode haver sérias consequências. Algo está incomodando Mad. Que essas pessoas fiquem em Ai. Há espaço mais do que suficiente para todos, porque muitas casas estão vazias. Mas há um ponto importante. Muitas crianças perderam seus pais, e é necessário construir uma instituição para cuidar delas, um abrigo. Que o chefe prepare o orçamento apropriado e o entregue ao mordomo. Será feito. Isso é ótimo. As crianças não têm com o que se preocupar. Todas ficarão aqui nas terras da maior feiticeira. Não exatamente todas. O coração da Viscondessa levará essa garota com ela para a residência. Enquanto isso, o pequeno vilão aguardava fielmente o retorno de sua fada de lavanda. Desta vez, Raina ficou na vila por tanto tempo. Talvez algo sério tenha acontecido novamente. O bebê franziu a testa e esperou pelo retorno da dama. Ele estava tão fofo, e Sua Alteza já havia feito sua lição de casa. Hyak já leu o livro sobre magia. Nossa, o pequeno cubo de gelo respondeu imediatamente a Keanu hoje. Eles estavam progredindo tanto, ele e o bebê estavam se aproximando, e o cavaleiro sabia que era bom com crianças. Então, passos foram ouvidos no jardim. Bem, a julgar pelo rosto encantado, Madheart estava retornando. Uma feiticeira apareceu pela janela de teletransporte. E aqui está a mentora. E Hyak aprendeu tudo. O pequeno príncipe imediatamente correu para encontrar a garota, o que significa que o garoto já havia concluído toda a sua lição de casa. Que cara ótimo ele é, porque o livro sobre magia era bastante volumoso e complexo. E aqui a expressão de Hyak mudou drasticamente. E quem é essa? A garota de cabelos vermelhos olhou para o quarto príncipe com vergonha. O nome dessa garota é Kia, e a partir de hoje ela viverá com eles. A feiticeira decidiu tomar Kia como sua aprendiz. As palavras de Rhea ecoaram dolorosamente na mente do príncipe. Nossa, parece que o bebê deles tem alguma competição pela atenção de Madheart. Naquela mesma noite, toda a equipe da residência da Viscondessa estava procurando pelo pequeno vilão. Onde poderia estar Sua Alteza? O mordomo percorreu todo o jardim. O príncipe não estava lá, e quase todos os quartos da propriedade foram examinados. Os cavaleiros de Mad Raina percorreram todo o perímetro da residência por fora, mas não conseguiram encontrar o jovem mestre. Bem, o que é isso? Como puderam perder o principal vilão do romance? E o que deu errado aqui? Na história original, Hyak e Kia confiavam um no outro incondicionalmente. Talvez eles tenham se conhecido cedo demais. Ou talvez seja porque Kia estava se passando por menino. Eles se conheceram depois que Hyak fez um pacto com aquela criatura. Esse tratado foi a principal razão pela qual o príncipe se transformou em um tirano sanguinário. Se ao menos as mudanças na linha do tempo não tivessem arruinado nada. O príncipe não apareceu. A garota já havia sido alimentada. Os servos continuariam a busca, e a dama precisava comer. Mad Raina não comerá sem o garoto, então ela esperará seu retorno. O chefe ordenou que se comportassem decentemente. Mas por que a maior feiticeira escolheu Kia como sua aluna? A garota não sabe fazer nada, mas a jovem convidada gostou de algo na comida. Toda a comida é deliciosa. Que alívio! Porque uma das crianças do castelo só come carne porque Raina ama. O mordomo leva Kia para seu quarto. Ela pode passar o tempo no castelo como quiser e fazer perguntas livremente. A garota comeu todos os pratos na mesa com um apetite invejável. Ela terminou sua refeição.
Bem, isso é maravilhoso. Depois disso, minha dama Hart se levantou da mesa, o que significa que a dama estava esperando que ia terminar de comer. Que o mordomo cuide dessa criança. Será feito, e Raina precisa encontrar o príncipe. Talvez sua senhoria não seja tão formidável quanto os rumores dizem. Mas a dama não vai jantar? Claro, Lady Raina jantará, mas apenas na companhia de seu pequeno companheiro. Essa é a tradição deles. Enquanto isso, no armário de roupas, o pequeno vilão se atormentava com invenções terríveis. O nome dessa garota é Kia, claro. Ela é muito mais doce e bonita que o garoto. Afinal, Hyak é tão sombrio, e essa garota tem cabelos da cor de uma rosa, e seu caráter provavelmente é tão suave quanto uma rosa. E se Raina quiser deixar o príncipe porque ele é tão repugnante comparado à nova aluna, porque ele é sem graça, não brilhante. Desde a infância, disseram a Hyak que ele era um ninguém. Então, o bebê simplesmente não teve escolha a não ser acreditar nisso. A grande feiticeira se vira para a fada do armário. Ela precisa de sua sabedoria e ajuda. Seu aluno favorito desapareceu sem deixar rastros esta noite. A professora está tão triste e preocupada com ele. O pequeno príncipe prometeu jantar com sua professora hoje. Rhea estava tão ansiosa pelo seu garotinho. Mas Hyak ainda veio para o jantar com ela, o que significa que a fada estava esperando por ele, apesar de agora ter essa Kia. Espere um minuto. O que significa que o quarto herdeiro do trono quebrou sua promessa? Rhea estava tão nervosa que não conseguia comer, mas o chefe cozinhou um bife tão delicioso. E se o aluno amado não voltar, então a feiticeira nunca mais conseguirá comer e ficará aqui com fome todas as noites. Então, a feiticeira vai se deixar morrer de fome. Seu estômago ronca tão alto aqui. A criança não aguentou e pulou do armário diretamente para a fada. Ele não permitirá isso. Houve um estrondo alto, e parecia que Raina não conseguia sentir seus membros. A fada não pode passar fome. Ela ama comida mais do que qualquer coisa no mundo. Ela até cantava músicas para ela. Isso aconteceu. Que alívio! A fada do armário encontrou o aluno desaparecido de Raina. Se o bebê soubesse o quanto a feiticeira estava preocupada com ele, Hyak não deveria assustá-la assim novamente. E por que a fada chama Kevin de Hyak? Porque é um apelido para seu aluno mais precioso. Então, Raina não vai expulsar o garoto. E do que ele está falando? A garota ainda nem teve tempo de mimá-lo adequadamente. Os olhos da criança se encheram de lágrimas. A fada definitivamente o abandonaria, e Raina não conseguia imaginar um dia sem ele. É um grande segredo, mas o bebê sabe guardar segredos. Rhea disse a Kia para chamá-la de mestra por enquanto, porque a garota queria ouvir a palavra mestre de Hyak primeiro. As bochechas do menino encantador ficaram imediatamente vermelhas. Será que ele não entende o quanto é querido para o coração dela? O bebê imediatamente enfiou a cabeça no cobertor como um gato. Hyak está tão adoravelmente envergonhado. Bem, por que Hyak está se escondendo aí? Que ele saia rápido. O príncipe está envergonhado demais para isso. A garota riu e fez alguns movimentos com os dedos, a magia escapando de sua palma. Então, a cesta com o pequeno príncipe flutuou no ar. Nossa, a mestra usou magia de ar para isso. Que garota esperta. E agora ambos precisam recuperar suas forças. Eles precisam comer bem. O pequeno vilão riu feliz. Rhea quer que esse sorriso nunca deixe seu rosto. Então, Hyak passou por Kia com um ar sério, como se ela não estivesse ali. A garota sibilou para ele. E o caráter dela não é como o de Rosas. Sim, esses dois têm um longo caminho a percorrer. A partir de hoje, a garota praticará magia com Raina e o príncipe. E onde está a fada de lavanda agora? A mestra disse que precisava fazer algumas coisas. Então, a dama pediu aos cavaleiros para cuidarem das crianças. Era melhor do que não fazer nada, mas ainda não era a especialidade deles. Então, esses dois já eram amigos. Em uma mansão tão grande, havia apenas 2 crianças, então era inevitável que isso acontecesse. Ou talvez a jovem aluna tenha sido a primeira a fazer contato, mas o jovem cavalheiro ainda espera obstinadamente pelo retorno da viscondessa. A garota tentou falar com o príncipe várias vezes, mas não encontrou coragem. E, no final, Kia cedeu e apenas se sentou ao lado do garoto. Porque ele estava olhando fixamente para um ponto. A coitadinha ainda não sabe que Hyak só reage a Raina.
Nossa, isso é ruim. Essas crianças ainda precisam encontrar uma linguagem comum. A maior feiticeira tem o 8º círculo. Ela é quase tão poderosa quanto os dragões. Então, o quanto mais forte o pequeno vilão precisa se tornar para dar a Rhea uma vida decente. O 4º herdeiro quer ganhar força e conhecimento rapidamente para facilitar a vida da fada. E se o garoto puder se tornar útil e excepcional, então a feiticeira não o abandonará. A propósito, falando da feiticeira, onde está Rhea agora? E quando ela retornará à residência de Ai? O vice-capitão dos cavaleiros se aproximou dos garotos, e Sua Alteza está ocupada no momento. Claro, Hyak está esperando diligentemente pelo retorno de Raina. Que pena, porque a mestra pediu para passar uma tarefa aos seus alunos. Não é verdade? A questão é simples, mas a dama disse que as crianças certamente precisarão de ajuda. O que as crianças dirão sobre isso? Bem, claro, o aluno favorito da fada ajudará. Eles também levarão a ruiva. O que precisa ser feito? Bem, isso é ótimo. Eles terão um tempo maravilhoso. O capitão será uma babá pela primeira vez e espera não precisar de um escudo com esses 2 demônios. Enquanto isso, a feiticeira foi transportada para outra cidade para verificar o personagem principal do romance. Mudanças significativas já afetaram a vida atual do principal vilão. Isso significa que outros personagens-chave provavelmente estavam esperando novos ramos da trama, mas não parecia haver problemas aqui. A única princesa do Império Vetan, a personagem principal do Jardim de Vetuinia, vive em Asparada. Aos 15 anos, o pobre Aerys, do Imperador, sofreu um terrível acidente. E por causa da tragédia que aconteceu, a princesa caiu em um sono profundo por 7 anos. Esta história começa com seu despertar. Rhea verificou que não apenas o caráter dela havia mudado, seu dom excepcional e único havia desaparecido. Seu talento para esgrima sumiu. Isso significa que sua intervenção poderia ter alterado as principais características da princesa Vivem. E aqui está como rastrear as mudanças da linha original da história para que você possa evitá-las a tempo. Usando um feitiço de rastreamento na identidade do protagonista, Raina sabe que ele ainda está em Vetuenia. E, aparentemente, o personagem principal agora está trabalhando como mensageiro para mercenários. Bem, como os personagens principais não sofreram grandes mudanças em seu caminho de vida, podemos partir daqui. Isso é uma boa notícia. Significa que mudanças significativas afetaram apenas o vilão principal. Mas isso, pelo contrário, é bom. E sua fiel assistente Kia, só um momento. O que é isso na cômoda? A grande feiticeira foi até a cômoda e pegou uma pequena bolsa de lá. Dentro, havia cascas de frutas. É a casca dura da fruta que é usada por aqueles que sofrem de insônia. A casca dessa fruta é um poderoso auxiliar do sono, borrifado com um rico aroma. É muito interessante porque há um poderoso sonífero ao lado da cama do personagem principal. Precisamos sair daqui antes que Raina seja notada. Alguma mulher entrou nos aposentos privados da princesa Vivem. Ela usava um vestido luxuoso, todo tipo de joias. Era claramente uma aristocrata, mas algo está claramente errado com essa dama. E por que a bolsa com cascas de frutas está no chão? Estava na cômoda. A mulher imediatamente pegou a bolsa e a colocou de volta na cabeceira da cama da princesa. Depois disso, a vil aristocrata olhou pela janela e a fechou com cortinas. O nome dessa mulher é Simone Asperata, a nova madrasta do personagem principal. Recentemente, houve o casamento do Duque Asperad. Então, essa Simone recebeu o status de duquesa. Por que usar um sonífero tão forte? A garota não está já em um sono profundo? Isso é preocupante, mas não há nada que Rhea possa fazer por enquanto. Vivem está sã e salva agora, então é hora de ela voltar. Claro, a Condessa Vic retornará ao destino do personagem principal um pouco mais tarde, mas, por enquanto, ela precisa lidar com o pequeno vilão. E aqui está a feiticeira. Ela voltou. Espere, onde está o pequeno príncipe que a aguardava fielmente? Reva sempre esperava por seu retorno. Nunca havia uma escada na entrada principal da residência de Ebb. Aparentemente, os cavaleiros finalmente completaram a tarefa da Condessa Vic. Isso é ótimo. Rhea sempre se preocupava com o pequeno vilão esperando tanto tempo, e até mesmo por ela sozinha. E agora o garoto tem companhia e até 3 enfermeiras fortes. E que sons são esses? Santo Deus, que tipo de horror é esse?
Parece que um assassino em série esteve aqui. Há alguém vivo? As crianças realmente não gostaram de suas babás e decidiram se livrar delas? Então, um pequeno vilão emergiu debaixo da mesa. O mestre voltou. Sim. Bem, ela não tinha dúvidas de que foi Ryu quem eliminou todos da face da Terra. A senhora Hart está de volta. O capitão Pearson está são e salvo. Que alívio. Até todos os seus dedos estão no lugar. E o aluno também está aqui. E os garotos se divertiram bastante aqui. E o que eles estavam fazendo aqui? Sir Pearson já estava contando se todos os servos estavam no lugar. Nada de especial. Apenas algumas crianças estavam cozinhando aqui. Rhea tem medo de perguntar quem eles cozinharam. Cozinhar é muito difícil. Mas os alunos ainda tentaram. Eles estavam todos cobertos de farinha, e a cozinha virou um campo de batalha. Em seu país, forçar um membro da família imperial a cozinhar é um crime. É uma atividade boa para o sistema sensorial, mas a cor é suspeita. Os tios da noite apagaram 2 incêndios e separaram 4 brigas, mas as crianças ainda são ótimas. Sim. Então, o chefe da casa de Raina, Dur, saiu debaixo da mesa, o que significa que ele culpou tudo no capitão e se escondeu. Após 19 tentativas, 4 brigas e 2 incêndios, esses 2 finalmente criaram sua obra-prima. Bem, que o chefe traga essa criação aqui. Sir Dur pegou a bandeja das crianças, envolvendo as mãos em um pano. É tudo tão assustador. Que tipo de horror gastronômico é esse? Como essa coisa é assustadora, olhando diretamente para Raina. Essa flor roxa parece muito com uma fada. O próprio príncipe inventou sua forma. Sim, isso é óbvio. Parece que essas coisas estão prestes a ganhar vida e iniciar uma rebelião contra a humanidade. Que alunos talentosos! Ryak estava no comando, mas o ruivo o ajudou em tudo. Essa massa foi colorida com repolho roxo, e o chefe não pôde simplesmente pedir às crianças que lavassem a fruta. Como esperado dos alunos de Raina, suas crianças são habilidosas em tudo. As crianças imediatamente coraram. Agora é hora de experimentar, porque o chefe é sempre o primeiro a provar os pratos. Sir Dur precisa urgentemente ir à cidade comprar legumes e queijo, e o capitão vai ajudá-lo. Então, eles abandonaram sua mestra. Tudo bem. A garota deu uma pequena mordida e começou a mastigar cuidadosamente a sobremesa dos alunos. O mais importante é manter uma expressão neutra e não desmaiar. Teremos que levar essa tortura gastronômica para a próxima guerra. Que sorte a garota tem por ser descendente de dragões. Ela já estaria no chão em convulsões. E se as crianças decidirem abandonar a magia pela culinária? Isso não vai acontecer. Que alívio! A senhora Hart é uma verdadeira heroína. Ela tem tanta coragem e bravura. Mesmo que esses 2 nem tentem bajular, as crianças deixaram um pedaço para eles também. Os alunos precisam repetir os feitiços. Ufa! Raina nunca mais deixará esses 2 cozinharem. O capitão tem algo a dizer para Mad Hart. Qual é o problema hoje? Durante o processo de cozimento, o quarto príncipe disse algo estranho. As crianças são tão ótimas agora. Elas só precisam pressionar o molde na massa com cuidado. Elas vão conseguir. É preciso pressionar um pouco. Então o molde fará o trabalho sozinho. Sua Majestade está se esforçando tanto. O capitão Pierce pensou que o garoto só se interessava por magia, mas ele também se destaca na culinária. Se o quarto herdeiro do trono aprender algo novo, então Raina não o abandonará. De onde esse pobre menino tira esses pensamentos? Ele não deveria se esforçar tanto para ser amado. O menino realmente disse isso? O chefe também ouviu. Isso parte o coração da feiticeira. A noite caiu rapidamente. Ambas as crianças estavam muito cansadas do dia e adormeceram rapidamente. O vilão principal estava roncando docemente em sua cama quando uma feiticeira veio vê-lo. Rhea deve dissipar esses pensamentos terríveis de Ryak. Eles causaram tanta dor e medo. O menino encantador acordou imediatamente ao ouvir os passos de sua fada. Rhea o acordou. A feiticeira está muito feliz que seu bebê não está mais dormindo. Isso significa que eles podem se divertir juntos. Rhea sugere fazer um piquenique. Na escuridão total da noite, a fada viu os olhos de Ryak. Eles mal estavam abertos.
Está escuro e assustador lá fora, mas com a feiticeira mais poderosa por perto, o príncipe não tem nada a temer. Além disso, Ki agora está dormindo profundamente, e eles só poderão sair de casa juntos. Os olhos do primeiro aluno imediatamente se iluminaram. Hyak amava quando passavam tempo com a fada sozinhos. Isso é maravilhoso, mas está muito frio lá fora. A garota estalou os dedos. Está realmente frio lá fora agora, então isso será suficiente. Riot não consegue se mover. O menino se sente como uma pilha de neve. Raina riu e abriu a janela do quarto das crianças. O que a fada tinha em mente? O personagem principal pegou a bola embrulhada e saiu para a varanda. E agora? Um passo, e a feiticeira e o pequeno vilão pularam. Mas eles tinham acabado de começar a viver. Ambos têm algo a perder. O pequeno príncipe pode parar de torturar sua garganta e abrir os olhos. O quarto príncipe sentiu algo macio com as mãos e abriu os olhos. Era uma cama ou algo assim. A enorme cama macia estava flutuando no ar. Nossa! Era como se estivessem em um navio voador. Abaixo deles, está uma vila inteira, e acima deles, um céu estrelado. Que incrível! As estrelas no céu estão especialmente bonitas hoje. Rhea está feliz por compartilhar essa beleza com seu aluno favorito. Isso é simplesmente incrível. Bem, e o menino tinha medo de ir a um piquenique com ela. Hyak não terá mais medo. A garota notou que o bebê estava sofrendo em seu sono, e sua consciência o estava levando de volta ao pesadelo que ele viveu. O menino chorava e pedia perdão. Ele continuava gritando que estava com dor e assustado. O coração de Raina estava se partindo em pedaços. A heroína segurou o cobertor do príncipe com força e disse a ele para se enrolar melhor. Ela não permitiria que ninguém o machucasse novamente. Essa criança não merece nada além de felicidade infinita. Rhea parece tão feliz. É porque Hyak está ao seu lado. E o quarto herdeiro sabe o que são essas estrelas. O príncipe não as conhece. Essas estrelas protegem o menino. Hyak olhou para Rhea com desconfiança. O príncipe sabia que ela era a maior feiticeira da história do continente. Isso significa que a garota pode até comandar as estrelas. Então ela ordenou que elas protegessem a criança. Portanto, a partir de agora, os guardiões estelares sempre cuidarão de Hyak. Uma fada não pode mentir, então é verdade. E durante o dia, Rhea protegerá seu amado príncipe e nunca o deixará, mesmo que ele implore por isso. As bochechas do bebê imediatamente ficaram vermelhas. As palavras da fada claramente tiveram uma resposta em sua alma. Isso significa que a maior feiticeira protegerá o príncipe dia e noite. Então Hyak não terá mais medo de nada. Em algum lugar lá em cima no céu, o arquipélago de Tuamotu deve estar flutuando. Um grupo de 78 ilhas. E no subsolo, onde as ilhas desapareceram, deve haver um dragão poderoso dormindo, devemos verificar seu covil. Então Raina estava certa de que viveria uma vida despreocupada como uma garota preguiçosa da vila. Mas pela felicidade dessa criança, ela colocou seu destino em jogo. E não se arrepende por um segundo. Despedir-se da vida idílica de uma proprietária de terras da vila é apenas um pequeno preço a pagar pelo final feliz dele. E assim passaram 4 anos felizes em uma vila isolada e tranquila na Baía de H. As propriedades locais foram restauradas, e os residentes voltaram à agricultura. Até os 3 cavaleiros imperiais já se acostumaram com a vida tranquila e metódica na vila. Graças ao canal de água construído por sua mestra, Abby está novamente desfrutando de uma colheita abundante. Os cavaleiros também trabalharam duro durante o dia. Os meninos colhiam as plantações e à noite consertavam os cercados para os animais de estimação. Todos os moradores da vila agora têm rostos felizes. Resolver problemas cotidianos pode trazer tanta felicidade. Ver a alegria dessas pessoas é verdadeiramente gratificante e enche a vida de um significado completamente diferente. No entanto, quando retornam ao trabalho na capital, aparentemente simplesmente esqueceram dos 3. Por que Qian está gritando tanto? Ele não aguenta mais ficar sem trabalho de verdade, e sua pele ficou seca e seu cabelo opaco por causa da água da vila. Eles estão aqui há 4 anos. Os cavaleiros estão presos aqui para sempre e como ficará feio? A administração dos cavaleiros imperiais parou de respondê-los. Eles nem mesmo viram o rosto do novo comandante. Isso é normal, no geral. E sua mestra absolutamente não quer voltar para a capital.
O vice-comandante deve protestar com seus superiores. Que vice abandona seu posto por 4 anos? Por que o capitão deles está tão feliz? Ele está olhando para o orfanato novamente. A ideia de ficar preso no interior para sempre é deprimente. Mas a visão das crianças é, de alguma forma, curativa, e Corny e os alunos de Lady Rhea são os únicos cartões de visita, no geral. Foi bastante inesperado que a Condessa Vic aceitasse as crianças como seus alunos. Sua dama é muito nobre e sincera. Após a chegada do príncipe Ikia, ela continuou a aceitar alunos. Enquanto isso, o ancião da vila continuava a impor crianças à feiticeira. Afinal, a dama precisava de crianças com mana. Lady Rhea nunca disse algo assim. Era apenas uma desculpa para levar Kia com ela. E esse menino pomposo está constantemente brigando com o pequeno príncipe. E há legendas em seus olhos que ele está apenas esperando Raina adormecer. Esse pobre rapaz não tem para onde ir. Bem, que o valentão fique no castelo, mas chega de crianças. No entanto, o velho imediatamente fugiu da residência sem nem ouvir sua Condessa Vic. Ele estava falando sério agora. No dia seguinte, o chefe trouxe outra criança. Essa menina também tem mana. No dia seguinte, o velho trouxe 2 crianças animais pequenas, citando a presença de mana mágica. Olá! Mais uma vez, o velho engenhoso encontrou um tesouro com mana dentro para o coração da minha dama. O chefe está procurando problemas? Há um limite para o número de crianças que uma feiticeira pode cuidar. Mas o que fazer com essas crianças então? O orfanato da vila está superlotado. Essas crianças simplesmente acabarão nas ruas. Que o velho coloque as novas crianças em casas vazias. Havia o suficiente delas para abrigar uma companhia de soldados. Mas as crianças ficarão muito melhor vivendo no grande castelo da Condessa Vic. Elas devem estar ensaiando ou algo assim. Não há necessidade de tentar pressionar a grande feiticeira. Rhea destruiu um império inteiro da face da terra rapidamente e sem arrependimentos. Os olhos das crianças ficaram ainda maiores e mais lacrimejantes. A feiticeira é uma noz dura de roer. Não se pode chegar a ela assim. A feiticeira construirá outro orfanato. Que o chefe as envie para lá. A dama ensinará as crianças a controlar a mana no novo orfanato que ela construirá. Que elas escutem seu mentor. Ei, isso não é o que Raina disse. Esse velho deveria ser enviado para o marketing. Os rostos das crianças imediatamente se iluminaram de alegria. As pobres crianças não têm mais ninguém. Elas não são culpadas de nada. Só querem ter um teto sobre suas cabeças, comida, calor e cuidado. A maior e mais invencível feiticeira, Raina Hart, cedeu, o que significa que suas crianças são seu calcanhar de Aquiles. É tão engraçado observar as crianças, uma delas inchando as bochechas tão descontentemente quanto Rino disse. E aqui está a principal discípula da senhora Hart, o 4º herdeiro do trono do Império. Desde que se mudou para as terras de Hab, o menino cresceu tanto e amadureceu, o príncipe é forte e inteligente além de seus anos, e também tem um coração excepcionalmente puro e gentil. O coração da minha dama está esperando por Sua Alteza no escritório. Tão engraçado, o rosto do pequeno cavalheiro é sempre tão impassível. No entanto, só de mencionar Lady Rhea, esse pequeno se transforma em um gato contente. E aqui está o segundo aluno da Condessa Vic. A menina também cresceu e sempre cuida dos mais novos com carinho. Preciso descobrir as últimas fofocas da menina. Quem já esqueceu que é um cavaleiro ou algo assim? Para onde Kia está indo? E por que a menina não está na aula de magia da mestra agora? Bem, o caminho da magia não é para Kia, afinal. Bem, é hora de o aluno voltar para o castelo. Há muito trabalho pela frente. O que há de errado com ela? Dramas adolescentes, confusão de desejos e pensamentos. Kian está se preparando para se tornar um dramaturgo da vila ou algo assim. E assim, o vilão principal se transformou em um belo jovem, contrariando o enredo original. Ryaka alcançou facilmente o 3º círculo. Mas a parede antes do 4º parece intransponível para ele. Treinar não é suficiente para se tornar um grande mago. É necessário um insight profundo, uma experiência única, um ponto de virada, e o príncipe terá que ir ao Palácio Imperial. A criatura estará esperando o 4º príncipe lá novamente. Aquela voz estranha chama Ryak. O jovem vilão cobriu os ouvidos para não ouvir a voz irritante, mas foi tudo em vão.
Será que o herdeiro do trono conseguirá se tornar um grande mago como o mestre? O jovem deve ter sucesso a todo custo para dar a Raina a mesma vida feliz que ela lhe deu, para que a fada Lavanda se orgulhe de seu aluno. Mas onde está a própria feiticeira? E aqui vem o mestre. A garota acariciou calorosamente a cabeça do menino. O quarto príncipe recuou cuidadosamente e arrumou o cabelo. Rhea não mudou nada. Ela havia recebido uma carta. Há 2 anos, seu gatinho se recusou a dormir na mesma cama com o mestre. Agora ela não o deixa abraçá-lo. Os anos são tão cruéis. O envelhecimento da heroína parou porque ela é um quarto dragão. Mas esse menino não a poupa de forma alguma. Muito em breve, eles parecerão ter a mesma idade. Então será difícil chamá-lo de bebê. Será estranho. E quando o pequeno príncipe conseguiu crescer tanto e os outros heróis mudaram tanto para a grande felicidade da feiticeira? Todos os eventos agora estão seguindo o enredo original. Preciso me recompor. Caso contrário, Raina e as crianças se tornaram realmente moles. E que tipo de carta é essa, afinal? Uma petição para destruir o covil dos Homens Lagarto que está localizado no Vale do Reibon, perto de Hocken. Na história original, os Homens Lagarto não eram monstros fortes. Mesmo que Raina não interviesse, o exército deveria ser capaz de lidar com eles. Enquanto isso, o quarto príncipe espiava furtivamente o texto da carta. A feiticeira levantou a folha de papel. Os olhos de Rhea a seguiram, o que significava que Sua Majestade estava interessado. Bem, para seu nível de poder e força, lidar com um grupo de homens lagarto não é problema. Então, o que seu bebê acha? Rhea não é mais um bebê. O que esse velho acha? Ele pode assumir essa questão. Esta será a primeira missão do aluno favorito de Raina. Ela está prestes a chorar. E assim, chegou o dia da primeira missão do jovem vilão. Tudo estava pronto. O mordomo estava se despedindo de sua mestra e do príncipe. E onde está Kia agora? A menina foi ao orfanato novamente. Se a menina estivesse interessada em magia, Raina a levaria com prazer. Mas Kaia começou a evitar magia, e ela também tem medo de sangue. Parece que a Kia crescida passa todo o seu tempo livre no orfanato. Seria ótimo se ela encontrasse algo que gosta de fazer. Para ser honesta, a garota está preocupada com essa pequena há muito tempo. Desta vez, Kia não tem talento nem para magia nem para esgrima, então seu caminho ainda não está claro. A pequena realmente não tem talento para esgrima? Talvez ela esteja progredindo lentamente. Um mês foi suficiente para entender que Kia ainda não consegue assumir uma postura básica, mas o jovem cavalheiro correu muito à frente de seus colegas. Ele claramente tem um talento único para isso. E na magia, a menina alcançou o 2º círculo com dificuldade, e nem tentou o 3º. Os talentos inatos do herói podem mudar se o enredo for diferente do original? E por que isso afetou apenas Kia? Rhea não forçará Kia a fazer algo que ela não gosta ou não consegue fazer. O principal é que ela cresça gentil e saudável. Mas os numerosos talentos de Ryu já cruzaram os limites do enredo. Ele consegue até rastrear os movimentos do Capitão Pierce. Sir Piers é um comandante excepcional dos primeiros Cavaleiros Imperiais. E o príncipe já está lutando de igual para igual com ele. É simplesmente incrível. E um pouco mais adiante, esse belo jovem não terá igual nem na magia nem na esgrima. Avante, gatinhos selvagens. O quarto herdeiro do trono está pronto. Eles podem partir em missão com a feiticeira. Isso é maravilhoso. Só que Rhyak deve fazer tudo sozinho do início ao fim. Rhea prometeu que não o ajudaria, apenas observaria. Que os cavalheiros se virem sozinhos na missão. O mordomo deseja-lhes boa sorte. Apenas os homens lagarto precisam disso. A magia de teletransporte transportou os heróis para uma floresta, e os gritos terríveis de monstros eram ouvidos por toda parte. O jovem vilão desviava facilmente cada ataque da horda de monstros. Rhyak é simplesmente perfeito em tudo. Simplesmente incrível. Rhea terá que afastar uma multidão de fãs dele para encontrar a pessoa certa para ele entre eles. Mas por que seu bebê está tão triste? Ele está se saindo incrivelmente bem. E se ele percebeu que Raina adicionou cebolas às almôndegas ou adivinhou que ela só dá mesada para Kia, embora ela ainda gaste com as crianças? Bem, o jovem príncipe quase terminou a limpeza. É hora de descer até o incrível vencedor. Então, o som de cascos foi ouvido atrás da feiticeira.
Rhéia não estava esperando ninguém aqui. Um pequeno destacamento de cavaleiros apareceu da mata da floresta, essa forma. A feiticeira a conhecia bem, e aqui está Reinhardt, a comandante dos primeiros cavaleiros imperiais, Dresser. A previsão da feiticeira estava errada. Sua senhoria está em estado crítico. Mad Rhéia disse que o governante morreria em 12 anos. Se a Condessa Vic não cumprir sua palavra, ela não poderá continuar a cuidar do quarto herdeiro do imperador. A senhora Hart precisa retornar ao Palácio Imperial imediatamente com o príncipe. E isso é uma ordem, não um pedido. Enquanto isso, o jovem vilão continuava a exterminar monstros, mas ainda não era suficiente. O quarto príncipe precisa alcançar o próximo círculo o mais rápido possível. E para isso, o jovem precisa trabalhar ainda mais. Ele precisa ganhar sua própria experiência única. Algum tipo de insight que sirva como ponto de partida na formação de Hyak. Então, o homem-lagarto cutucou algo com sua pata com garras. O quê? O lagarto estava apontando para o príncipe, o herdeiro do trono balançou a cabeça. Havia pessoas entre as rochas, o que significava que esse escamoso decidiu ameaçar o jovem com suas vidas. Tudo bem, hora de testar a magia de combate em ação. O quarto príncipe começou a lançar um feitiço. O ar foi imediatamente cortado obedientemente por uma marca mágica, e os homens lagarto recuaram com medo, após o que o monstro foi perfurado por dezenas de lanças, e um rugido estridente foi ouvido. Chantagistas negros sempre terminam mal. Não havia sentido em provocar o príncipe. O vilão principal se aproximou da jaula com os prisioneiros e brandiu sua espada. As pessoas da vila estão esperando lá. Agora todos os prisioneiros estão livres. Que eles saiam rapidamente daqui e tomem cuidado com os pés. Há muitos corpos lá. Os moradores locais se curvaram agradecidos ao seu jovem salvador e correram para procurar seus companheiros de tribo. Precisamos voltar para Raina o mais rápido possível. O príncipe completou sua missão. E quem é aquele ao lado da mestra? Uma chama se acendeu nos olhos sombrios. Este uniforme, jaquetas brancas. Hyak se lembrava bem desse traje. O jovem herói imediatamente correu para o topo da montanha e cobriu a distância em apenas alguns passos. O quarto príncipe imediatamente notou o líder do esquadrão e o fez seu alvo. Um farfalhar e um estalo foram ouvidos nos galhos das árvores, e o chefe dos cavaleiros imediatamente levantou a cabeça. Um jovem guerreiro com uma espada nas mãos voou da copa da árvore. O quê? A força do golpe é tão destrutiva. É um adolescente ou algo assim? A feiticeira realmente tem um guerreiro tão habilidoso? O comandante nunca enfrentou tal poder. Esse menino foi criado por ninjas ou algo assim. Isso não é possível. Ele pode facilmente derrotar sozinho o melhor regimento dos cavaleiros imperiais. O jovem vilão apenas deu um golpe de advertência, após o qual saltou para o lado. Hoje, o alvo do príncipe teve sorte. Hyak percebeu sua força invencível em comparação com o melhor cavaleiro do imperador. Esse monstro é o inimigo da mestra, o que significa que esse cara é o aprendiz da feiticeira. Ela estava ocupada ensinando em vez de estar na capital. Em apenas alguns anos, esse menino se tornará o guerreiro mais forte e perigoso do continente e se tornará uma ameaça ao governante. É melhor lidar com ele agora. Sua Majestade não deveria se preocupar. Ele é apenas um lacaio do imperador. Espere, o que Lady Hart acabou de dizer? Esse poder destrutivo e furioso pertence ao quarto príncipe. Mas esse sujeito nojento com rabo de cavalo não é um inimigo da feiticeira? Felizmente para ele, ainda não é. Esse degenerado sentiu uma ameaça no príncipe. Ele precisava estar em guarda. Afinal, essa foi a primeira vez que Hyak viu os primeiros cavaleiros do imperador, e a primeira impressão deles deixa muito a desejar. Rhéia riu. Esses cretinos esqueceram de qual família servem. Porque nenhum deles saudou um membro da família Eteroven adequadamente. Os primeiros cavaleiros imperiais se entreolharam questionadores. Seu capitão desmontou do cavalo e caiu sobre um joelho diante do quarto herdeiro do trono, saudando o quarto filho de Vetuínia. Os outros cavaleiros imediatamente repetiram as ações de seu comandante. Eles saudaram o quarto filho de Eteroven. Esse comandante escorregadio entendeu que, se atrasassem a saudação por mais um segundo, seriam enviados para execução por traição à coroa. Que Ri se acostume com isso. Ele sempre deveria ser saudado assim. E a saúde do governante está em perigo. Realmente terei que ir ao Império e visitar o velho.
Os moradores locais saudaram os prisioneiros dos Homens Lagarto e celebraram alegremente seus heróis. Isso não é mérito da Condessa Vic. Seu aluno limpou sozinho o covil dos monstros e salvou pessoas do cativeiro. Como isso é possível? O aprendiz da feiticeira é tão jovem. Então ele se tornará o maior guerreiro do continente. E assim será. Graças ao jovem herói, todos os residentes permaneceram vivos. Eles estão imensamente gratos por sua salvação. O jovem salvador é tão forte e destemido. Sim. Sim. Hyak é realmente maravilhoso, e logo todos estarão falando sobre isso. Bem, o que um aluno sente quando recebe seu primeiro agradecimento e recompensas, alguns sentimentos mistos. Seu menino ganhou seu primeiro dinheiro. É hora da mestra comprar um cofre para ele. A propósito, a capacidade de economizar é uma habilidade importante. Esta é apenas a primeira recompensa do príncipe. Ele ainda está tão longe do ideal. Ele precisa se esforçar mais. Se o herdeiro do trono quer ser mais forte, então que vá ao Palácio Imperial. Aquela voz de novo. É apenas a imaginação de Hyak? Ou há realmente algo no Palácio do Imperador? E o que a mentora decidiu? A feiticeira realmente precisa retornar ao Palácio Imperial? O passado não é esquecido em 4 anos, especialmente um tão trágico e doloroso. Sua senhoria está muito doente. A Condessa Vic terá que deixar ir por 3 dias, e o aprendiz da mestra também precisa ir com ela ao castelo, apenas se o próprio príncipe quiser. A garota tem tempo para se preparar para a viagem, o que significa que a doença do governante não é fatal. O quarto herdeiro pode pensar sobre isso. Eles têm tempo suficiente antes de partir para a capital. O jovem vilão lembra que, certa vez, Rhea fez um desejo à fada do jardim no palácio. Foi assim. Na verdade, a garota estava fingindo ir alimentar um gatinho sem teto. Por que tal pergunta, afinal? Hyak pensou que, nesse caso, fadas viviam no palácio. Se Raina confirmar, ela estará mentindo para seu menino, e se negar, ela se entregará, Hyak entenderá que ela o atraiu e não fez um desejo à fada então. E o que a garota deve fazer agora? Salvar sua reputação e mentir ou desapontar o príncipe. Não há opções aqui, claro. Fadas vivem no Palácio Imperial. Rhea estava realmente envergonhada diante do bebê, mas o orgulho da mestra prevaleceu. Nesse caso, a voz na cabeça do herdeiro deve pertencer à fada do palácio, e é a fada que chama o jovem de volta ao castelo do imperador. Hyak também irá com a mestra. O império de Vetuínia não mudou. Durante os 4 anos de ausência da feiticeira, a capital continuou a florescer. Os cavaleiros começaram a beijar as terras da capital. Finalmente, civilização. Vida longa à capital, Zênia. No entanto, nem todos os convidados estavam felizes em retornar à capital. O quarto príncipe inflou as bochechas em descontentamento. Bem, o que há de errado de novo? O garoto não está feliz com a capital? Há parques, cafés, confeitarias e os cremes favoritos de Conbem aqui. Pare de falar sobre sua pele. Deixe seu parceiro primeiro aproveitar pessoalmente a extravagância de suavidade após o creme de Kiana, e então fale. Esse cara é encorajador. Rovan pegará a carruagem para conveniência. Que o cavalheiro o espere aqui. O capitão Pierce notou a confusão no rosto de sua mestra. Estava tudo bem com Madheart. Ela ficou pálida. Tudo por causa daquele maldito bracelete no pulso da feiticeira. 1 hora atrás, a maior feiticeira teletransportou sua comitiva para os portões principais de Zênia. Os guardas, atordoados com sua aparição, pediram aos convidados que retornassem e passassem por uma busca adequada. Que minha dama mostre seus documentos. O primeiro parceiro chutou o segundo. Esta é a própria Reinhardt. Ela é a feiticeira mais poderosa da história de Vetuínia e também uma heroína de guerra reconhecida. Como você não reconheceu a Condessa Vic Hart? Os guardas provavelmente terão problemas agora. Hoje é o primeiro dia de serviço do meu parceiro, e ele pede perdão à grande feiticeira. O guarda pede a mão de Madheart. Por que esse menino precisa da mão de Raina? Talvez agora na capital se cumprimentem com um aperto de mão. Que diabos? Magos acima do 3º círculo são obrigados a usar um bracelete bloqueador de mana. Por que seria assim? Há não muito tempo, o teletransporte foi proibido na capital sem a permissão pessoal de Sua Majestade. O quarto príncipe está prestes a arrancar os braços desse suicida.
está tudo bem. A feiticeira não está em perigo. Não há dor. A mana quase não é bloqueada. Este bracelete apenas suprime o feitiço de teletransporte. Desde quando? A Imperatriz introduziu esse decreto há 4 anos. Esse é o problema. Essa ralé estava realmente assustada por sua pele podre naquela época. Mas Raina pode facilmente destruir o bracelete. Cada peça de joia tem um número de identificação, e nesse caso, a Condessa Vic se tornará suspeita. Essa lei foi criada por um camarada do mentor de Raina. É melhor contornar essa lei do que quebrá-la. Se uma heroína de guerra começar a ignorar abertamente as leis, isso minará a confiança do povo. A vontade do governante deve estar acima de tudo e de todos. A garota não deve minar as bases deste estado. Então ela jogará pelas regras. A propósito, o coração da Condessa Vic é o guardião deste jovem convidado. Então, este adolescente também usa magia. Ryak pode até mostrar isso a esse ignorante. Sua senhoria não deve transformar ninguém em pó. De jeito nenhum. Este jovem é um primo e não usa magia, foi o que a mestra acabou de dizer. Esse menino ainda é muito jovem, então ele não pode ter nenhuma força especial. E além disso, a própria feiticeira Hart garantiu por ele. Rhea é forçada a usar um bracelete. Mas graças à identidade falsa, Ryak passou despercebido. E aqui vem a carruagem. E por que o jovem primo está inflando suas bochechas encantadoras tanto assim? Qual é o problema? O quarto príncipe fez bico ainda mais. Ele não estava nada chateado com quem disse isso. É uma mentira. Os cantos dos lábios do príncipe estão virados para baixo. É por causa de seus mestres o forçarem a usar o bracelete? Naquele momento, o jovem vilão se sentiu impotente, o sentimento mais vil e venenoso. O comandante Pierce então agarrou o jovem e disse que o jovem Ryak não poderia desrespeitar as leis da Imperatriz, pelo menos por enquanto. Apenas o Imperador Vetuínia pode fazer isso. Todos se curvam diante do poder e influência do governante. E isso significa apenas uma coisa. Ryak deve se tornar mais forte e ganhar poder suficiente para proteger Raina. E se o jovem vilão encontrar o misterioso dono da voz, ele definitivamente se tornará poderoso. O quarto herdeiro do trono não quer que a feiticeira o chame de primo. Ryaku não gosta nada desse tratamento. Está claro que este é o início da puberdade ou algo assim.